Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um Dia de Prosa. Estou com ele, Joninhas. E aí, beleza? Vamos iniciar de onde? Um dos maiores podcasts da atualidade. Vamos começar pelo começo, né? Como a gente sempre começa. Sempre. Lembrando dos nossos patrocinadores aí. Ponto VIP conhece o nosso apoiador nota Gustavo, 10, tendo nota nota 10, nota 10. Você tá nervoso, tá balançando a cadeira Não, é aí? porque eu gosto de me balançar. Esse negócio de ficar parado assim não dá certo, não. Mas veja bem, Ponto do Trigo, na pessoa de Neto Tenório. E agora vai. Lembrando que foi bom. E L Tenório, nosso amigo Léo também, né? A família Tenório chegando junto. E vou mandar até um abraço pro seu Nivaldo, viu? Um abraço, Nivaldo. Uma potência. É uma potência forte. Né, esses neném aí. JC Churros, Jéssica, César e Emílio, obrigado aí pelo apoio, tamo junto. E Maria Pitanga, do Ramonzinho, né? Ramonzinho, ó, vamos dar um recadinho pra ele. Mais uma vez mandou lembrar aqui, ó. Deu certo demais. Maria Pitanga. E aí, Gustavinho? Continuando aqui, temos o nosso amigo Mourinha, do Mouraço. Precisou de material de construção? Vai lá no Mourinha, depois chama o Léo pra fazer a casa. Aí depois você vai lá no LF Comércio, conhece? Conheço. Nosso convidado aqui conhece. LF Comércio, você compra tudo pra sua casa. Lá tem de tudo. Precisou gasolina, óleo, troca de óleo. Precisou de pneu, vai no Soares Pneus e depois abastece lá no Posto Piranga. Troca de óleo? Troca de óleo também. Temos tudo lá. Temos uma conveniência toda completinha. Um abraço aí pra Mignon e pra Adriano. Clube Man, nosso parceiro Léo Pessoa. Um abraço aí. Precisou de roupas masculinas. Se não quiser andar nu, vai no Léo. Olha, quiser esse tipo, ó. Eu acho que o nosso convidado vai gostar muito desse estilo aqui, não. Eu acho que no Léo tem, não. Ei, deixa eu assim, deixa eu dizer um negócio a tu. Não dá certo, não. O convidado que tá aqui não dá certo, não. Dá esse Depois vocês vão saber por quê. E, como vocês devem estar percebendo aqui, temos uns pães de queijo aqui. Os pãezinhos aqui com goiabada. Os melhores da região. Não, sou suspeito a falar que é bom. Nosso convidado não comeu ainda não, né? Não, daqui a pouco você vai comer e você vai gostar. São nossos novos patrocinadores. O quê? Exatamente. Padaria Jardim Brasil. Do ladinho ali da Ponto VIP Embalagem. Na pessoa de quem? Na pessoa de quem? Marcela e Marcial. E Padaria Nossa Senhora Aparecida. Para quem não conhece, fica ali no Eucalipto, pertinho da Igreja Nossa Senhora Aparecida. Um espetáculo de padaria. Sensacional. E hoje, o que é que temos hoje, Joninhas? Hoje nós temos... Hoje vai ser polêmico. Hoje vocês vão... Hoje nós temos um cara fenomenal. Inclusive, nós vamos deixar ele... Né, nosso convidado se apresentar aqui, nosso amigo Durval, policial, cara legal, fenomenal. Vamos parar por aqui pra galera não rimar mais. Vamos lá. É isso aí, vem aqui agradecer a vocês por a oportunidade de a gente falar aqui, uma conversinha tranquila, tá? Vou me apresentar, sou segundo sargento da PM de Alagoas, tenho 19 anos de polícia, sou choqueano, sou catingueiro, tem mais alguns estágios, alguns cursos aí que são menor expressão, certo? Vamos pra frente. Muito bem. Aí você viu, 19 anos. O cara parece ter 25 anos, né? Você começou já tem 19. Não, me surpreendi quando ele disse mesmo. 19 anos. Qual é a tua idade, Duval? 39. 39. Entrou com 20 anos. Certinho. Era um sonho, já vou até começar aqui. Era um sonho de criança. Como foi assim? Como você resolveu ser policial? Meu pai é militar, né? Então você foi pra reserva e tal. Vamos dizer que tinha uma predisposição, mas não era sonho, não. Eu entrei na polícia, concurso público. Perfeito. Atrás de concurso público, passei no concurso e... Então, se você já fazia outros concursos, não era focado só em polícia militar, não? Não. Inclusive, em 2006, eu passei na prova do bombeiro. Certo. Aí foi aquela que foi cancelada. Aí na segunda prova, deu certo não. Mas aí era porque tem que ser mesmo polícia, né? Com certeza. Rapaz. Ô, Duval, quando você ingressa na polícia, esse momento aí pra você tinha alguma expectativa de como seria e foi realmente que ela supriu a sua expectativa? Cara, quando entrei na polícia, como eu disse, não era um sonho. Era concurso público, queria ter minha independência financeira e acabou. Continuar estudando e quem sabe passar em outra coisa, assim vai. Mas quando eu entrei, digamos que mexeu comigo. Eu acho que quem gosta ou quem tem alguma predisposição àquilo, você começa a se apaixonar pela polícia, pelo ambiente e pelo o que você pode fazer. Agora a gente tem que saber que o que a gente pode fazer na polícia é algo que vai ser para você faz por você. A sua sensação de dever cumprido.
Se você esperar de justiça, reconhecimento do cidadão, reconhecimento da polícia, esqueça. Esqueça, não há nenhum. Mas a sensação do dever cumprido é perfeita. E foi isso que me segurou na polícia e fez com que eu fosse ficando. Amizades que eu fiz dentro da polícia, tenho vários amigos. E talvez também algo que é viciante. Adrenalina. A adrenalina é algo viciante. Eu passei um tempo afastado e agora que eu retornei há alguns meses, eu tava com saudade disso. Você passou afastado o quê? Internamente? Não, afastado mesmo, fazendo tratamento. Ah, tá. Tratamento psicológico, tava doido. Não, a gente vai abordar até isso também, né? Com certeza. Como o serviço impacta na mente do cidadão, do homem, da pessoa, né? Mas a gente vai começar primeiro sabendo quando você se descobre aí, quando você entra, e aí até então era mais uma estabilidade, né? Concurso para ter estabilidade financeira. Isso. Mas aí você faz algum curso, alguma coisa que desbloqueia isso aí em você, e você diz, não, isso aqui é meu caminho mesmo, eu nasci para isso mesmo. E em que momento você vê que nasceu para aquilo, para esse serviço? Talvez algum curso ou até algum momento, né? Se teve aquele momento, não, é aqui que eu quero ficar realmente. Cara, quando eu entrei, eu fui pra Santana do Ipanema, 7º Batalhão. Inclusive, o melhor batalhão que eu trabalhei até hoje, sem sombra de dúvidas. É um pessoal muito acolhedor. Quando eu cheguei lá, o grupo era chato pra caramba. Só antigão. Não queria nada com recruta. Foram colocados, acho que, uns 11 ou 12 recrutas. Aí ficou só eu e Diogo Luiz, que era a minha turma também. Depois foi colocado mais alguns recrutas, permaneceu nós dois. E eu comecei a me apegar àquela coisa, ver como os caras... Bicho, tinha ocorrência. A gente tava dando relaxado no alojamento. Dependendo da ocorrência, os caras jogavam o colete em cima da camisa ou sem camisa e saía pra ocorrência e levava o resto do material. Quando desse tempo se vestia, pô. Pra poder dar a resposta o mais rápido possível. E tipo, eu comecei a ver isso, caramba, velho. Os caras se doam mesmo. E depois eu fazia um estágio no BOP, né? Com pouco tempo eu fiz o ENOI, que é o Estágio de Melhoramento de Operações Especiais. Aí eu fiz o estágio no BOP e foi quando eu acho que, tipo, pô, eu quero isso. Se eu sair daqui, que seja pra outra polícia que pague melhor, mas que seja esse caminho também, entendeu? Então o estágio foi quando juntou o grupo, que era chato, mas eles tinham razão. E cada vez que vai passando tempo, eu vejo o quanto aqueles antigos tinham razão. Porque a gente vê hoje pela... não querendo falar mal, mas pela qualidade do serviço em si. Os caras trabalham... Hoje acontece muito de entrar só pelo dinheiro, que não é muito, mas também não é pouco. Vai depender. Então, antes não tinha muito disso não, pô. Os caras faziam por vontade mesmo, por prazer. Então eu peguei ainda essa época que você era polícia por prazer, por ter gosto, por chegar assim, eu fiz isso, eu tava ali, foi o que resolvi, foi assim e acabou. Então foi isso que me deixou fez fixar realmente as raízes na polícia. Pelo que eu tô entendendo, eu até já vi alguns casos, até resenha, o pessoal brinca, né? Quando pega aquele policial mais antigo, ele, assim, pelo que eu já vi, ele me parece que ele tem uma vontade a mais, ou não, seria isso? E esses mais novos, como você mesmo falou, não, eu fiz concurso. Claro que você tinha um pai já que era militar e tal, mas muita gente faz por concurso, eles têm que saber que eles vão viver ali dentro de uma polícia militar. Polícia militar, eu não sei, quem sabe aqui é você, evidentemente, mas, poxa, você vai estar lá armado, você vai trocar tiro, você vai fazer abordagem, você vai entrar em situações, acredito eu, que perigosas. Não é isso? E aí você consegue fazer essa diferença entre esses antigos e os mais novos. Claro que não generalizando, a gente sabe que tem dos dois tipos aí, independente de idade, né? Tem uma diferença grande e digamos que o pessoal que entra hoje é muito mais esclarecido. Certo. Então a polícia tornou-se trampolim. Você entra, vai ter um dinheiro legal, uma escala viável para estudo, vai continuar estudando e passe algo melhor. Estão errados? Não. Estão muito certos. Se a polícia não te dá o que você talvez mereça, então você tem que ir para onde você acha mais viável, entendeu? O ruim é que talvez a qualidade do serviço diminua. A vontade da rua diminua. Aquela vontade de estar ali abordando, de estar ali fazendo com prazer, diminuiu.
porque basta estar ali, certo? Para muitos que entram com o pensamento de usar de trampolim, só querem estar ali. Vou fazer o feijão com arroz. Qual é o trabalho da Polícia Militar? Policiamento ostensivo. A gente tem que evitar que aconteçam as coisas. Como a gente evita? Com a presença. A gente é obrigado a abordar? Não. Não. A gente pode simplesmente passar. Mas pode estar um cara parado ali na esquina, eu passar e naquele momento ele não fazer um roubo. Não roubar ninguém. Mas eu não abordei. Então quando eu dobrei a esquina, ele vai roubar. Essa é a diferença. Porque o cara que tem vontade, ele vai abordar. Então ele está evitando naquele momento e o posterior. E o cara que não tem vontade, vai evitar quando passar. Mas quando ele dobrar a esquina, não vai estar evitando. Ô Duval, interessante você falar isso aí. Quando você identifica assim esse traquejo, por exemplo, como você falou aí, você encontra o cara na esquina. Aí tem até um termo que a galera usa que é o freio de viatura, né? Que é os caras que já tem aquele estereótipo, né? Que o cara já dá. Inclusive, nosso amigo Mikael já levou alguns baculeiros. Contou algumas histórias aí. E aí, como é que você tipo identifica aquele cara ali já tem de fato um estereótipo ali do cara que. Bicho, eu até digo que são burros, porque já existe o estereótipo. Então, a primeira coisa é evitar o estereótipo para poder não ser abordado, né? Mas tem cara que faz questão. Agora, muitos dele, por quê? Porque é grupo. O grupo dele se veste daquele jeito. Aí vem mais uma. Tem mulher, tem menina que gosta daquele estilo. Então, eles permanecem naquele estilo. Agora, lógico, tem cara que tem esse estereótipo e não... Tranquilão, pô. Tranquilo, não é de aprontar, mas tem um estilo. E tem cara que vai estar no carrão, tem cara que vai estar bem vestido, que é uma coisa que, assim, às vezes até os meninos estranham quando a gente tá fazendo alguma coisa e eu resolvo abordar uma picape. Como aconteceu, tem 15 dias a gente abordou um Compass. Eu vi que um Compass, né? Querendo não, um carro mais. Mas é isso, pô. Às vezes pode estar no Compass. Às vezes pode estar no Hilux. Agora não é comum. Não é comum. Mas não é porque não é comum que não pode ser. Entendeu? Então, assim, esse estereótipo sempre vai ser abordado. Sempre, sempre. Porque chama a atenção. Seria vestimenta, forma de andar, isso, tal. Quantas pessoas estão? Sempre tem 3, 4. Aí aquele bonezinho da Barreto, uma camisa de Bob Marley, ou então do Che Guevara, uma sandália Canyon, né? Canyon. Esse negócio aí. A bermuda. Conhece, não, é porque tem um amigo meu. O cara com uma cara dessa, assim, com esse gorrinho assim. Deixa eu dizer um negócio a você. Tem um amigo meu que andava de moto aí, menor de idade, sem capacete. Pois é, tá falando aí de já quem? Levava... Não sei, fica aí a dica, não é um cara... Rapaz, tinha um cara que pedia carona, pô, era uma onda. Esse cara pede uma carona, uma Honda Bis, menor de idade, hein? Aí sai, a polícia... Leva, recolhe esses meninos. Infelizmente, né, não deu tempo de pular. Mas, enfim, ô Duval. E a questão que eu queria perguntar a você é a questão da ocorrência. Eu queria saber, aquele momento que você falou aí, que era quando no Batalhão de Santana, né? Que isso tocava lá, sei lá, chamava pra ocorrência, os caras jogavam o colete e tal. Aquele momento ali, o início da ocorrência, quando vocês recebem o chamado, como é que já funciona a cabeça do policial nesse momento, do chamado? Bicho, olha só, eu vou tentar dar um exemplo aqui. Cheguei em dezembro de Teotônio, né? Por lá ter aquelas passarelas, né? Sempre tem alguém subindo ali, em sua maioria querendo aparecer pra dizer que vai cometer um suicídio e tal. E assim vai. Então a gente já pegou algumas situações lá e chegou lá na hora e não era nada. Então, certo dia, por incrível que pareça, eu tinha falado com minha guarnição. A gente tá demorando a sair pra ocorrência. Eu quero mais rápido, o bicho alinha aí. Tem que ficar relaxado, tem um momento de descanso aqui, mas não fica totalmente relaxado. Não fica de short, sei lá, fique de calça e coturno, fique de calça e camisa, que seja rápido, que a gente possa sair. Eu não quero demorar mais de 2 minutos pra sair. E eu tô falando 2 minutos porque realmente eu passei isso pra guarnição. Eu quero sair antes de 2 minutos. Eu não quero que ninguém esteja esperando e de repente a gente perca uma ocorrência ou perca alguém porque a gente demorou pra sair. Então eu não quero.
Se for necessário, faz que nem eu fazia. Que nem o menino fazia em Santana, eu comecei a fazer. Joga o colete, leva a gandola, depois veste. E até que chegou uma noite, que foi agora recente, a gente recebeu a denúncia que tinha uma menina em cima do viaduto, aparentemente queria se suicidar. Aí eu avisei a guarnição, e aí? Vamos, a guarnição, o senhor que manda. Aí pisamos rapidinho, e realmente saiu muito rápido. A gente chegou lá na situação e realmente a menina queria se suicidar. Então, tipo, primeiro, ainda bem que a gente já tinha combinado de sair rápido. Segundo, apesar de ter tido outras ocorrências de pessoas tentando se suicidar, o que poderia acontecer? Homem, só mais uma, vai dar nada, não vai ser que nem as outras. Que chega lá, é só quer aparecer. Entendeu? Acontece várias vezes, pô. Você, casal briga de casal. Quando olha, tem casais que já é costume, pô, chegar a denúncia. Então você começa a vou não, vou demorar, não vou arrodear, vou atender outra ocorrência. Então, como era algo já corriqueiro, a gente poderia ter, não, vamos, sem agonia. Mas a gente, graças a Deus, a gente saiu rápido. Quando chegou lá, realmente a menina queria se suicidar. E ela estava em surto psiquiátrico, né, psicológico. E, inclusive, quando foi bem chocante, quando a gente subiu a rampa, que dobrou, que ficou de frente para ela, que eu vi ela com a mão segurando no... Aquele parapeito, né? O parapeito, né, que chama de guarda-corpo, né? Sim. Sim. Uma mão e só um pé. E o outro pé e a outra mão solta aqui livre. Eu, cara, meu irmão, ela vai se jogar mesmo. Aí começou a passar na minha cabeça mesmo, se essa menina se jogar, eu vou ter que voltar, vou ficar afastado de novo, fazer tratamento psicológico de novo. Porque, meu irmão, fazer terapia de novo se essa menina se jogar aqui. E eu chegando perto, tentando falar com ela. E Menina nova. Nova, 20 anos. 20. Sei que foram 13 minutos de conversa até convencer ela a sair. A primeira atitude que eu tomei foi pedir pra viatura ficar embaixo dela, se posicionar embaixo dela, porque lá o viaduto tem a passarela. Tem 5 metros e 80 de altura. Aí a viatura disse, não, diminui 1,5 metro, né? E tem um impacto e tal, bota ela lá embaixo. E ao mesmo tempo pensando, meu irmão, se ela se jogar e pegar na parte da sirene, vai desmanchar ela, eu ainda vou ter que fazer o procedimento e ainda não vai ter salvo. Que ainda tem isso, pô. A gente botou ela lá, a viatura. Mas se cai justamente na sirene, que é algo rígido. E eu, meu irmão. E a menina via a viatura embaixo e saía, mudava de posição. Aí o motorista mudava de posição. E a gente tá aqui conversando. E eu lembro que eu olhei pra baixo, é alto. Quando eu olhei pra baixo, eu chego aquele ficar tonto. E ela olhava e eu pedi pra ela fixar o olho em mim, justamente pra ela não ficar tonta. Não sei como ela não ficava tonta. Não sei se é por causa da questão do surto, se tem alguma explicação. Ela não tinha, não ficava. Sei que eu olhei 2 vezes e fiquei. E graças a Deus foi 12 a 13 minutos de conversa e ela desistiu. Mas aí por que eu cheguei a falar isso? Justamente o tempo de resposta. O não desistir da ocorrência. Certo? E eu tenho várias outras situações que por não desistir da ocorrência deu certo. Mas que talvez outros desistissem mais fácil. Entendeu? Então isso tudo conta muito. Pô. Então é por isso que eu tenho, acho que um certo carinho com o 7º Batalhão, porque eu aprendi muito lá. Sobre isso, sobre não desistir de ocorrência, sobre ir para a ocorrência da mais simples à mais complexa. E com agilidade, né? Sim. Ô, Duval, aí você conversou de 2 a 3 minutos, é isso? 12. De 12. 12. Se fosse 2, eu tava eleito. Aí, nesse caso, só você tá conversando com ela? Tem algum familiar próximo? Não, tinha não. Era meia-noite e pouco. Meu irmão. Por aí. Eu pedi pro motorista descer. E aí você tem que estar bem preparado psicologicamente para poder convencer uma pessoa de não cometer o suicídio. Então, se você me perguntar qual foi a ocorrência mais difícil que você pegou, é melhor trocar tiro, velho. Eu juro por Deus. Se trocar tiro, você vai defender sua vida e se for necessário, você vai tirar a vida do outro. Tô nem aí, velho. Eu quero defender minha vida e voltar pra casa. Acabou. Mas a vida dela tava na minha mão e não dependia de mim. Isso. Dependia muito dela. Dependia do que a gente falasse. Ficou o motorista lá embaixo, posicionando a viatura, e ficou eu e a patrulheira conversando com ela. A patrulheira também conversava. Mas quem conversou mais foi eu. Então, assim, por que é tão ruim? Porque não é uma pessoa que estava ali com o emocional abalado de um momento. Não. Era uma pessoa que estava em surto psiquiátrico. Surto psicológico. Então, assim, ela tinha coragem. Como é que você sabe que ela tinha coragem? Meu irmão, ninguém fica a 5,80 metros se pendurando, segurando só com a mão, não, pô.
Ninguém em sã consciência fica a 5,80 m e segura com a mão, não. Não tem. Então, realmente, ela tinha coragem de se jogar. E eu digo mais, não sou da área de saúde mental, não, né? Mas quando a gente vê, como você falou, que tem algumas pessoas que iam mais, vou aparecer lá para dizer que vou cometer esse ato. Mas mesmo assim, uma pessoa dessa não tá normal. Se você quer chamar atenção para dizer que vai suicidar, você não tá normal. Não tem como tá normal. O Durval, aí você fala desse momento que é quando você recebe o chamado e vai para a ocorrência da agilidade. Mas tem também todo o percurso até chegar ao local da ocorrência, né? Aí, geralmente, a polícia a gente vê passando na velocidade. Aí a adrenalina, eu imagino, né? Que a adrenalina ali você recebeu. A partir do momento que liga a sirene, pô, a adrenalina sobe todo mundo. Inclusive, já teve ocorrência agora, essa guarnição trabalha comigo desde dezembro. Dezembro. Aí a gente foi pra ocorrência e liguei a sirene, o motorista aqui, ó. Aí eu fiz, calma, a gente tem que chegar. A gente tem que ir, é rápido, é com urgência, mas não tão rápido, a gente tem que chegar. Aí ele disse, bicho, ligou a sirene, velho. Parece que dá um negócio que... E realmente, você liga a sirene, você esquece o celular, você esquece o mundo em volta, você foca simplesmente na ocorrência e tudo passa que aquela ocorrência ali. A situação de você chegar e resolver. Cara, fica na cabeça da pessoa, porque ali, por exemplo, são 5 pessoas, três pessoas. Que vão... O interior, cada guarnição do interior trabalha com 3 homens. Homens, que eu falo homem ou mulher, né? Certo. Na capital é que trabalham com 4, que é o padrão, é o correto, né? Dentro da viatura, né? Isso. Aí vão 3 pessoas. Aí tem a cabeça do motorista, tem você que vai ao lado e vem o camarada. E essa guarnição responde como se fosse só, né? Isso. Só. E aí você recebe o chamado, aí já ativa alguma coisa, né, na mente do cara, o cara já fica alerta. Aí você diz que liga a sirene e a adrenalina vai a 1000. Aí o carro já não vai, você diz que o motorista já ia pisado. Geralmente é assim, né? Geralmente o motorista já vai. E aí desemboca na ocorrência. Chega lá e tem que descer do carro com energia, tal, e resolver o problema. Vocês são chamados para resolver o problema, vocês não são chamados para... E as pessoas não esperam que, tipo, a guarnição vá lá e de repente não resolva. A gente tem que ir e resolver. Acabou. É para ir para resolver. Se vai ser de forma pacífica ou não, mas vai ter que resolver. Um exemplo, já lá em Teotônio, chamaram a guarnição, chamou a gente para apoio que tava tendo um bloqueio. Queria questão um problema lá com a usina e de cana-de-açúcar, né, usina. Aí fecharam a pista. Aí tem uma guarnição e a gente chegou. Quando a gente tá chegando, uma moto pula no meio do fogo e passa. Aí vamos lá. O cara pulou, existia o bloqueio de pessoas e de uma viatura do lado do bloqueio de pessoas e o fogo nos pneus e ele pulou. Se coloca no lugar do cidadão. Aí eu vejo pular e passar a moto do meu lado. E eu paro e não vou atrás. Qual a sensação de vocês que estão bloqueando a pista? Omissão, né? O cara pensa que os caras não estão fazendo nada ali. Omissão. Tá nem aí. Omissão os otários. O cara passou aí, pulou, correndo, não fizeram nada. Primeira coisa que eu fiz, volta e vamos atrás. Antes de tentar resolver. Fomos lá, pegamos o cara, trouxemos. Era um procedimento que eu poderia fazer lá. Fazer o TCO tudo lá e liberar ele. Eu disse, não, vamos levar pra lá, mostrar às pessoas que nós pegamos, resolvemos e a gente só libera quando a gente sai daqui. Porque aí, no impacto, pras pessoas, porra, os caras só fizeram chegar, a moto pulou, os caras foram lá, pegaram, trouxeram. Rapaz, vamos respeitar. Porque eles têm atitude e eles chegam pra resolver. Porque essa situação aí, eles foram atrás e resolveram. Então, talvez eles resolvam aqui. No fim, digamos que a gente resolveu. Como? Chamei o líder da manifestação, conversei com a pessoa da empresa, não sei se é Eletrobras, não. Eletrobras aqui em Alagoas, eu não lembro mais. Não, é Equatorial. Equatorial. Aí eu disse, fala com o setor jurídico, porque já, se tiver que tirar as pessoas aqui, vocês têm que cortar essa energia, a gente vai. Agora sabe que vai ter munição de borracha, foda-se aqui. Mas, vocês estão com a ordem judicial, a gente faz. Não tem estresse. Vou conversar com as pessoas, se não obedecerem, é borracha e acabou. A gente resolve. Agora, se puder, você conversar, explicar a situação que tá aqui, que as pessoas estão pedindo 2 dias,
converse com eles, tire foto, filme e tal. Aí foi o que foi feito. Deram 2 dias, tiraram fotos, mandaram pro setor jurídico e na mesma hora lá o pessoal tirou. Tinha 2 dias para resolver o problema deles e depois vinha cortar a energia. Resolvido. Mas por que me ouviram? Porque talvez me ouviram. Inclusive ligou um cara de um sindicato, não sei de onde, de Maceió, para falar comigo, eu não sabia nem quem era. Não, você deve conhecer o Disputa. Mas por quê? Porque o primeiro impacto foi aquela moto que passou e eu fui buscar a moto, trouxe, fiz o procedimento e deixei ele esperando a gente lá. Para as pessoas ele estava preso, mas ele não estava preso. Foi só um TCO e notificação. E foi liberado. Mas para as pessoas, eu não baixei a cabeça, eu não deixei o cara cometer um ato, uma infração na minha frente e não fazer nada. Eu não ficou impune. Então eles respeitam isso, as pessoas veem isso. Porque se eu não faço, aí eu já chegaria sem respeito no local. É a tal da resposta para a sociedade, né? Você tá se mostrando presente ali, né? Para a sociedade. Gustavinho, não sei se você vai recordar, Sim. mas a gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram do podcast. E aí algumas pessoas mandaram. Então a gente vai fazer um pouco diferente hoje. A gente vai intercalando. A gente vai fazer uma pergunta do pessoal, depois volta pro papo, depois outra pergunta do pessoal. E aí, Gustavinho, vou pedir aqui pro Mikael, né? Mikael, que o aparelho, isso. E você, Gustavinho, por favor, utilize da sua leitura perfeita. Antes de eu ler a primeira pergunta, deixa eu até perguntar. Qual é a diferença, Duval? Diferença técnica. Você falou que fez um TCO com esse rapaz da moto. Mas ele não estava preso. Ele estava detido. Isso. Então, enquanto vocês não finalizaram aquele TCO, ele tem que ficar ali, senão ele cometeria outro crime. Seria isso? O TCO é um termo circunstanciado de ocorrência, né? Isso. Que é para baixos... fugiu a palavra agora. É para crimes de menor potencial ofensivo. O estudante está ali. Não atua em criminal, não, viu? São infrações e crimes de baixo potencial ofensivo que hoje em Alagoas, já tem mais de ano, né? Que a Polícia Militar pode fazer o TCO, que antigamente era só a Polícia Civil. Isso aqui em Alagoas, não é todo estado que a Polícia Militar pode fazer o TCO, não. Então são crimes de baixo potencial ofensivo, que é feito, o cidadão fica detido temporariamente, é feito o TCO, é lavrado o TCO, entrega uma cópia a ele, é mandado a outra para a justiça e ele é liberado lá mesmo, certo? A diferença de detido para preso. Preso é quando há o flagrante, e aí sim ele é detido, colocado na cápsula de retenção, na viatura, levado até a delegacia para ser feito o flagrante, e aí sim ele fica preso. A partir do momento que ele entra lá na cela, ele está preso em flagrante, que aí é com a Polícia Civil. A civil é quem vai registrar o boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência e o flagrante. Então, se for olhar de um modo geral, a gente faz a detenção do indivíduo. Entendi. A detenção, certo? A partir do momento que ele chega à delegacia e entrega, e foi flagrante, e foi lavrado flagrante, aí sim, ele foi preso. Mas a gente faz a detenção. Perfeito. Vamos lá para a primeira pergunta aqui. Né? Pode ser. Comece leve. Vamos começar do começo. Qual é a parte mais complicada da profissão? Mais difícil, mais complicado, nesse sentido, né? Com o passar dos anos, ficou mais difícil ser polícia. Hoje, toda casa tem câmera e todas as pessoas têm câmera. O celular com câmera, ótima. E isso traz um certo recuo para a polícia, às vezes, ser mais ativa. Certo? É porque você vai cometer infrações, delito? Não. É porque às vezes a gente tem que ser um pouco áspero. Não vou dizer agressivo, mas às vezes a gente tem que ser mais contundente em abordagem, na forma de agir, certo? Eu falo muito que a abordagem, ela é muito de acordo com o cliente. Mão na cabeça, cidadão, coloca a mão na cabeça de costa para mim. O cidadão obedeceu de boa, tranquilo, a gente vai lá, revista. Irmão, muito obrigado. Faz questão de pegar na mão para as pessoas verem que não tinha nada de errado. Você pode ir, tá? A Polícia Militar agradece. O cara fez pontinho, aí já muda. Dá um aperto na mão, abrir um pouco mais a perna, puxar para cá, esticar para lá. Nada que seja irregular ou agressivo, certo? Mas vai de acordo com o cliente. Então hoje o que tá difícil é tipo, todo mundo quer filmar. E isso não é bom. Pra gente não. Porque
é difícil você agir 100% regular. Dentro da lei, 100%. É muito difícil, cara. Muito difícil. Você pega pela nossa vida pessoal. Quem é 100% correto? 100% correto. Já é muito difícil, pô. Acho que só Jesus. E Duval, acho que a gente conversando em off, você até falou assim, porque a abordagem da polícia tem que ser um pouco mais enérgica, né? E às vezes soa um pouco, né, para as pessoas de fora. Sim. Na hora da abordagem, a inicial tem que ser enérgica. Você dá uma mão na cabeça, pra parede e costa pra mim. Foi. Obedeceu, massa. Não obedeceu, já muda um pouco, muda o tom, aumenta o tom de voz e assim vai, certo? Depois que a gente tá abordando, que começa a conversar com o cidadão, a gente começa a baixar o tom de voz, a gente começa a tratar melhor, a gente começa a dialogar e aí fica tudo tranquilo. Mas a abordagem em si, ela tem que ser enérgica. Ninguém, pelo amor de Deus, ninguém vai obedecer. Cidadão, ponha a mão na cabeça, por favor, e fique de costas pra mim, por gentileza. Velho, ninguém vai olhar e diz que vão rir. Então, que é isso aqui? Botaram o que na polícia? Então não tem que ser enérgica. Depois é que aí a situação vai mudando, vai baixando o grau e fica tranquilo, certo? Então hoje o que eu acho que dificulta muito, não tem uma coisa em si. Todo canto tem câmera, todo mundo quer filmar. As leis são muito benéficas e falhas, e são muito benéficas para quem comete o crime ou as infrações, e muito falhas, certo? E a população, o policial pode dar 100% da vida dele todinha. Mas se ele cometer um erro, que às vezes não é erro, às vezes a população acha que é erro, ele vai ser julgado e vai ser crucificado. Então, tipo, qual um motivo? Não tem. Então, só terminando. Aí eu vou citar, já vou para um exemplo. A gente teve aqui um acidente de trânsito, né? Acho que entre 21 e 22 horas. Um conhecido nosso, não vou falar o nome porque talvez ele não goste, mas o conhecido nosso que acho que é um Onix que ele tinha e bateu no Hilux. Todo mundo ficou sabendo, né? Isso. Pronto, eu tava no semáforo à frente, na hora. Eu só vi estouro. Na hora eu fiquei procurando de onde era. Aí quando olha, saiu a Hilux devagarinho, parou, quando olha, tava lá. A fumaça tava, eu corri, fui lá, tentei abrir as portas, olhei se ele tava com o pulso, o motor tava com fogo e tal, foi diminuindo. E uma pessoa começou a filmar e tirar foto atrás de mim. Uma moça. Filmando, tirando foto, porque eu tô entrando nisso. Porque essa moça começou a filmar e tirar foto. E eu fui lá, verifiquei o pulso dele. As pessoas queriam tirar do carro, eu disse, não pode, porque ele pode ter fratura. Então ele permanece no carro, já tinha ligado pra polícia, ligado pra SAMU. Quando chegarem, aí se for necessário, vão fazer e vão tirar da forma correta. Quando eu olhei, a moça disse, eu posso, deixa eu dar uma olhada nele, que eu sou enfermeira. Meu irmão, velho. a mesma que estava Que tava filmando e tirando foto. Aí meu irmão, eu baixei aqui. Meu irmão, ela é enfermeira, ela tá um tempão aqui filmando e tirando foto. Qual era a primeira coisa dela, pô? Socorrer. É socorrer, pô. Verificava se tinha pulso, olhava se tinha fratura, o que fosse, que fazia a função dela. Até porque há um juramento. Uhum. E nem pra todo mundo serve. Ela não fez isso. Aí foi, olhou e verificou e disse, ele tem pulso. Eu disse, não, isso eu já olhei. Eu queria saber se ele tem fratura. Aí ela tá pior que isso. Eu não sei nem se ela é enfermeira, na verdade. Mas diz ela que era enfermeira. E por que eu tô aqui nesse assunto? Filmar. O mais importante é filmar. Olhei pra frente e um cara fazendo uma live. O cara tava... Eu disse, não, mentira. Eu fiquei olhando. Preocupação do pessoal. Olhei, tava o Instagram dele aberto. Aí eu cheguei perto, era uma live, pô. O cara tava fazendo uma live, pô. Então assim, as pessoas não querem saber se tem alguém morrendo, se vai prejudicar alguém, se é benéfico a alguém. Não. Querem filmar e passar a situação. Só. Se vai prejudicar, se... É por isso que eu tô aqui no assunto. Aí puxei pra essa situação. Que aí chegou a guarnição e tranquilo. Nesse contexto, Duval, então você não seria a favor da questão da câmera? Isso. E já tá no mesmo assunto. Aí. É. Mas só pra gente relatar, né? Essa discussão que existe aí sobre câmera policial, não. Eu não sou a favor. Não sou. Algumas pessoas vão dizer, porque aí você vai poder fazer o que quiser. Cara, a gente sem ser vigiado, a gente já não tá podendo fazer muita coisa. E a gente sendo vigiado? E os cortes? E você aproveitar só momentos do vídeo. Porque o policial em si, ele não vai ter acesso. Quem vai ter acesso são os grandes. Corregedoria, Ministério Público, o que for. A gente não. E aí? Não sei, não tô dizendo que o Ministério Público e a Corregedoria, mas a gente não tem acesso. Quem vai ter acesso são eles. Tá entendendo? E outra,
A partir do momento que tem câmera, vai inibir o trabalho. Eu não vou estar abordando. Vou não. Vou abordar e o cara soltar uma piada comigo e eu não poder fazer nada. Mão na cabeça. Boto nada. E aí? Eu vou ter que fazer. Rapaz, coloca a mão na cabeça, por favor. Porque eu tenho uma câmera, eu não posso nem falar um palavrão. Porque o cara pode me denunciar porque eu falo um palavrão com ele. E aí? A partir do momento que as câmeras já estão sendo utilizadas em Maceió. A partir do momento que tiver, se Deus o livre, acontecer de todos os policiais, todas as guarnições de Alagoas utilizarem câmeras, é fato. Pode escrever aí, pode deixar salvo. Os níveis de crimes e homicídios vão aumentar. É simples. Vai aumentar. Complicado. Eu tive uma conversa com uma pessoa recentemente agora. Eu tinha visto um pouco de uma discussão sobre isso, um corte de um vídeo, e conversei com uma pessoa que é servidor público e ele comentou isso. Disse assim, não, tudo bem, querem câmera para os policiais. Para os outros servidores públicos. Eles colocou essa questão, tipo professores, sim, né? O servidor que lhe atende ali, sei lá, num banco, seja lá onde for. Porque a gente tem mau atendimento em vários locais. A verdade tem que ser dita. Então, assim, não vou dar minha opinião aqui sobre sim ou sobre, né? Sim ou não. Se você quiser, Jonas, fica à vontade. Mas realmente é uma discussão mais do que isso. Evidentemente que as pessoas pensam nessa questão do policial por isso. Ah, não, errou, tal, mas não é policial só. Né? São vários tipos de servidores que erram também. E acertam, que fique bem claro isso. Vamos só mais uma coisa. Coloca uma câmera em mim, certo? Ah, então você vai deixar de trabalhar? Não, vou fazer o meu trabalho. Feijão com arroz. Qual é o trabalho da Polícia Militar? Ostensivo. Qual é a minha obrigação? Fazer meu passeiozinho ali, ó, tranquilo. Vai abordar? Não. E eu vou correr o risco de me complicar? Poxa, e você não vai abordar? Não. Eu não sou obrigado a abordar. Não sou obrigado a abordar. Então, para que eu evite problemas para mim, eu não vou abordar. Vou fazer meu trabalho. Policiamento ostensivo. Meu passeiozinho ali, tranquilo. Ah, se tiver ocorrência, vou para ocorrência. E vou ser o mais técnico. Se hoje eu sou técnico em minhas situações, em minhas ocorrências, eu vou ser mais técnico ainda. Deixa eu trazer um ponto de vista, vamos dizer, de repente, de quem tá assistindo. De repente também, Durval, isso aí não serviria também até para eximir você de alguma culpa, por exemplo. A filmagem poderia também ajudar vocês. Aí tem dois fatos bons da filmagem, só dois. Ela pode ajudar o policial em determinada situação, tanto é que eu já tenho uma certa mania já de quando eu vou para ocorrência, eu deixo meu celular gravando. Coloco ele na capa e já deixo ele gravando. Porque aquilo ali pode me trazer algum benefício. Então eu já faço isso. Mas porque também você tem o controle, né? Tenho e eu vou usar a meu favor. Simples. Outra coisa, para abordagens ou situações que talvez haja uma certa, digamos que haja uma palavra certa na agressividade, mas que rispidez do policial, que tem um excesso. O policial vai pensar duas vezes antes de talvez cometer o excesso. É bom por isso. Não vou mentir. Talvez você vá cometer o excesso. Eita, tem a câmera aqui. Então você não cometa o excesso. O bom, só isso. Só isso. Só isso. Mas vocês vão ver que vai diminuir a quantidade de abordagens, vai aumentar os crimes, tudo, porque o policial vai se esconder do serviço. Porque ele não vai querer, por uma besteira, se enrolar. E pode ser qualquer coisa, pô. Pode ser um desacato. Pode ser qualquer coisa. Quantas vezes acontece É porque é simples, num banco ou qualquer outra pessoa aí, escolhendo o gerente mete a mão na orelha do cara, quando olha, vai lá, faz via de fato e dá tudo tranquilo. Na polícia, quando a gente mete a mão na orelha de alguém, é corregedoria, é polícia civil, olha, meu irmão, a gente responde a muita coisa. Então, por isso que tem que pensar muito antes de fazer uma coisa. Só que pra gente sempre pesa mais. Principalmente pra polícia militar. Sempre pesa mais. Sempre pesa mais. Porque tem a justiça militar, tem o crime militar e o crime civil. Certo? O crime comum. Então, em resumo, o uso da câmera, para que é bom? Para que o policial seja mais técnico, ele vai ser mais técnico, não vai se exceder, porque ele vai ter certo cuidado, vai em alguns momentos aproveitar da câmera para de repente sair de algo, mas no trabalho em geral, o policial vai se esconder, porque o policial não vai querer
talvez arrumar um problema. E o que é que mais a polícia militar faz? Abordagem, pô. Porque quer evitar o crime. Então a gente vai diminuir as abordagens, talvez nem fazer abordagem, porque a gente não vai correr o risco de abordar e arrumar um problema. E todo mundo, todo policial entenda. Todo policial quer fazer o serviço bem feito, ter a sensação de dever cumprido e voltar para casa. Só isso. Perfeito. Ó, a câmera é tão complicada que você vê esse cara aqui. Ele comete vários excessos em todo sentido. Aí quando chega aqui na câmera, ele fica aí, todo comportado. Eu mesmo agora, tava vendo ali Micael comendo. Tô com vontade de comer. Se tivesse câmera, a gente já tava comendo aqui. Cometa o excesso da gula aí, faça aí. Eu achei interessante isso que o Duval falou. E já combina num ponto que é pra gente fechar a timeline a timeline. Olha esse cara, meu irmão, bicho. Timeline da ocorrência. Perceba, a gente falou do momento do chamado, da ocorrência e do pós-ocorrência, né? No momento que vai baixar a adrenalina, no momento que de repente você teve que ir para o que há mais pegado na ocorrência, troca de tiros, enfim, sei lá. Como foi o termo que você disse? Resistência. Resistência. Teve a resistência e tal, e você teve que se defender de sua vida, né? Proteger sua vida. Como é que funciona na cabeça do policial esse momento aí de baixou a adrenalina e de repente você vai e pensa, eita, pô, aquele tiro ali bateu na parede ali atrás de mim, se fosse 10 centímetros pra cá, tinha... Tchau. Lembra que eu disse que a ocorrência da menina que tentou cometer um homicídio foi mais complicado do que trocar tiro? Sim. Às vezes que houve uma resistência comigo, eu saí com a sensação de dever cumprido e que eu tava voltando pra casa e que minha guarnição tava ali completinha. Porque o cara atirou na gente. Ele não tava pensando. Ele atirou e eu simplesmente... Ele resistiu à abordagem e à prisão e eu defendi minha vida e da minha guarnição. Só isso. Se ele veio a óbito, isso aí foi ele que buscou. Então houve a resistência. E quando aconteceu isso, bicho, não sei o que vão pensar os psicólogos aí, mas eu cheguei em casa com o dever cumprido, velho. E dormi bem. Desde a primeira vez que aconteceu? Desde a primeira, velho. Eu dormi bem. Inclusive, das que aconteceu, foi as melhores noites. Que eu dormi muito bem. Porque a sensação de dever cumprido era algo muito prazeroso. E a adrenalina é prazerosa, então houve a adrenalina, baixou a adrenalina, a sensação de dever cumprido, prazerosa. Já com a situação da menina mesmo, fui dormir quase 4 horas da manhã, meu amigo. Pensando em se ela se joga. E se não dá certo? Ficou na minha cabeça. Aquela situação ficou. Pensei. Meio que era uma vida do inocente, assim. Não dependia de você e tal. Não é algo que ou você defende a sua vida e tira do outro. Não. Você tem que fazer aquela pessoa permanecer viva. E uma palavra errada sua, talvez. Tá ligado? Então, assim, às vezes que houve uma resistência comigo, não houve remorso, não há. E eu dormi muito bem. Agora já da menina eu não dormi bem, não. Ô Duval, acho que para você entrar numa ocorrência assim, tão preparado, precisa de cursos também, né? E aí, se você pudesse falar um pouquinho do curso assim que você acha que mais preparou você para essas ocorrências mais pegadas assim, e algum caso assim desse curso aí que... Bicho, é difícil você dizer, não, tal curso é o que serviu mais. Eu pego o curso Caatinga, eu penso o quão ele deixou meu psicológico preparado para as piores sensações, os piores momentos, o pior desgaste, e você ainda assim tomar a decisão correta, você ter como tomar a decisão, independente do seu desgaste físico e psicológico. O curso Caatinga mexeu muito com o psicológico e o físico. Meu irmão é sofrido, muito sofrido. Então, assim, eu aprendi, eles repetiam muito, persevere, continua. Todos os dias do curso Caatinga eu pensei em desistir, todos os dias. E o que, graças a Deus, toda vez que eu pensava em desistir, era incrível que eu dizia, não, eu vou desistir agora. Alguém desmaiava. Quando desmaiava, atendimento. Aí você dá aquela respirada, aí quando olha, segurar mais um pouco. Então, assim, o curso Caatinga me ensinou muito a questão de humildade,
humildade, resistência, a conseguir tomar decisões em um estresse físico, mental muito grande, você ainda tem que tomar decisões. Então, o curso Caatinga me ensinou muito a isso. Quando eu parto pro curso de choque, me ensinou muito técnico, pô. Questão de antigamente a gente usava o uso progressivo da força. Hoje é o uso diferenciado. Progressivo porque subentende que tudo que progride é só aumentar, né? Então, subentende que a força é só aumentar. E a ocorrência que você aumenta a força e retorna e diminui. Então, por isso que é o uso diferenciado da força, hoje. E aí foi onde me ensinou muita questão técnica, de uso de agentes químicos, de uso da melhor forma de usar taser, da melhor forma de usar munição de elastômero, quando fazer formação, como adentrar em ambientes. Então, a parte técnica e tática do curso de choque me ajudou e me ajuda muito. Já o curso de Caatinga mexeu muito com a minha parte física e psicológica. Então não dá pra... Aí ainda vem os estágios. Porque teve os estágios, pronto, o Enói mesmo. Quando eu fiz o Enói foi quando saiu o filme Tropa de Elite. Em alta. Aí imagine. Uma semana. Os caras tinham acabado de assistir o filme Tropa de... Os caras tinham acabado... Inclusive, o meu Enói é o que o Siqueira acompanha. O Siqueira Júnior. Se vocês botarem lá, tem no Google alguma coisa do estágio, realmente... O Siqueira Júnior acompanha o BOP, Alagoas, alguma coisa assim. Vai estar lá, ele acompanhando. Eu sou daquele turno. Então tava em alta o negócio do BOP, do Tropa de Elite, mas o estágio me ajudou muito, aquele estágio. Certo? Aí tem o estágio, teve um curso que eu fiz com o pessoal da SWAT, que aí veio também a parte técnica, de pegada de empunhadura na pistola e tal. E correções mínimas que ajudam. Então não dá pra mim pegar assim, esse curso, esse estágio. Não. Foi uma junção. O bom de você ter estágios e cursos é que quando você junta tudo, aí na rua você vê o quão te ajuda em tomada de decisão, em entradas de ambientes, em como abordar, em tudo. Ajuda muito. E quantos dias foi esse curso da Caatinga? O da Caatinga, como o de Sergipe, são 10 dias, né? 10 dias. 10 dias. E aí é uma coisa, tipo alimentação. É quando tem, né? Quando tem alimentação, tá massa. Então, aquela cena agora eu não lembro se é 1 ou 2. De um capitão que vai lá para o curso, os caras pegam como se fosse uma lavagem ali, sim, joga acontece. ali. Existe esse tipo de coisa? A resenha, tem algumas coisas que eu não posso falar, né? Mas olha só, eu lembro que teve um dia que colocaram sopa pra gente. E tipo, os Caatingas não tem água, pô. Você toma pouquíssima água. Tanto é que teve um turno que um capitão da Bahia, o rins dele parou, um dos rins. Porra. Aí... Nesse teu... Não, foi 2 turnos depois. 2 anos depois. E no meu, pô, éramos... Eu acho que 49 alunos, se formaram 17. Alunos, porque teve os que perderam o teste físico, né, e tal. Uhum. Aí eu lembro que teve um dia que foi sopa. Aí no outro dia eles disse, e hoje vocês querem comer o quê? Velho, sopa, é líquido, né? Sopa. Sopa. Aí fizeram a sopa. Jogaram o cuscuz lá, pegaram a garrafa de café, pegaram o resto do macarrão, pegaram o resto do almoço, pegaram Fanta, Coca, aí 1 quilo de sal, aí saíram jogando. Pegou a mão aqui, ó. Sopa. Terminou de mexer e disse, tá aí a sopa. E outra, não é pra sobrar nada. Eu, puta merda, velho. Eu fui um dos primeiros que pediu sopa. Inclusive, eu fiquei conhecido lá no curso que com quem não perdeu peso, né? O finado, o Oliveira, o Capitão Oliveira, que foi aquele da situação que mataram ele em Sergipe, né? Sim. Teve uma repercussão e tal. Ele, a última vez que a gente viu mesmo, que ele disse, olha ele aí, esse cara não perdeu 1 quilo, todo mundo morrendo, que realmente, todo mundo ficou só agrado. Eu perdi peso, pô. Mas eu sempre fui fortinho, né, velho? Sempre fui cheinho. Aí eu perdi peso, parecia que eu não perdia. Mas também eu roubava. Os outros deixavam comida. Eu chego pra cá. Essa sopa aí de cuscuz com Fanta. Essa sopa aí, na verdade, meu susto na hora. Mas, bicho, se a pessoa for olhar uma Acaba coisa por fome, outra, irmão. eu já tava pegando o resto de comida dos outros mesmo. Eu já tava pegando o sobrado de comida quando tinha comida. Então, não foi nada mais não. Ô, Duval, a fome mesmo. agora me explica uma coisa. Você falou que foi em Sergipe, né? Isso. Quando tem esses cursos, tipo, não é a PM Alagoas. São várias PMs que formam... Pronto.
O Caatinga tem Sergipe, Pernambuco e Bahia. Se eu não me engano, são os únicos estados que fazem o curso de Aí Caatinga. você. Aqui em Alagoas já teve estágio, Certo. mas não teve curso. Então a gente vai fazer lá, né? O curso de choque, aí tem vários estados. Alagoas tem, Pernambuco tem, Sergipe tem, Bahia tem, Brasília, São Paulo. Pra mim é novidade. Então é tipo uma integração que existe entre as PMs. Existe. Massa. Pronto, aqui em Alagoas tem 2 ou 3 caveiras do BOP do Rio, Certo. que fizeram o COESP no Rio. Uhum. Até porque o COESP, o curso de operações especiais, que é o Caveira, não que seja recente, mas eu não vou saber dizer aqui quantos anos tem que foi implantado aqui. Mas não tem, deve ter 10 anos, entendeu? Foi implantado. Então as pessoas iam fazer o COESP em outro estado, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, no Norte eu não sei se tem não, Rio Grande do Sul, Brasília, Rio de Janeiro, Pernambuco. O curso de choque, a gente fez a terceira edição agora, mas não tinha também. Então a PM de Alagoas começou a fazer. Ótimo. Mas quando queria fazer o curso de choque, pronto, o meu comandante, ele é choqueano de São Paulo. Ele fez lá. O comandante da unidade que eu tô. E quando tem. Quando você vai fazer esses cursos aí, a PM Alagoas, ele dá um suporte pra você fazer esse curso ou não? Tem, não tem, talvez tenha e talvez não tenha. Eu ainda não achei. Então, Mas eu vou tudo para bem. outra pergunta. Ô Duval, mas assim, esses cursos faz com que você progrida sei lá, Pronto. Tem. dentro da polícia, né? A partir de segundo sargento, existe uma pontuação que te ajuda na promoção para primeiro sargento. Aí você pode ter um curso que vale meio ponto, um curso que vale 75, um que vale 1 e um que vale 1,5. E parece que dobrou agora, que mudou a lei. Mas é essa lógica aí. Aí te ajuda na promoção. Certo. Mas assim, você é segundo sargento, certo? Isso. Todo segundo sargento, claro, só se tiver algum extra, alguma coisa do tipo, mas o salário de todo segundo sargento é igual. Isso. Então, toda progressão é realmente uma promoção para primeiro sargento, subtenente, por aí vai. Isso. Ah, entendi. E Isso aí te ajuda. Esses cursos te ajudam a... Talvez conseguir a promoção do primeiro sargento. Entendi. Porque é o seguinte, pronto, sabe como ajuda? Eu sou recruta da minha turma, eu sou 2006. Só que eu não estudei. Se quem fizer concurso aí, quando passar, for fazer o curso de formação de praças, que parece que deixou de ser de praça, agora voltou a ser de soldados, certo? Estudem. Porque vamos lá, uma suposição, tem 500 pessoas. Você estudou e você é o 01. Tá entre os 10. Só abriu 10 vagas para cabo. Todos os 500 têm tempo. Mas só tem 10 vagas. Quem vai? Os 10 primeiro. Entendeu? Então a pontuação vale para isso. Hoje eu sou 600 e pouco da minha turma. Uhum. Com essa pontuação, que aí deve valer na próxima promoção, eu vou passar, sei lá, 100, 200, 300 pessoas, não sei quantas pessoas, mas eu vou passar. Aí vamos supor, hoje se tivesse 300 vagas para primeiro sargento, eu não iria, por quê? Porque eu sou 600 e pouco. Mas se tiver 300 vagas para primeiro sargento, talvez eu vá, por quê? Porque tem minha pontuação e eu vou passar um bocado de gente. Entendeu? Então a importância de estudar no curso de formação, que eu não estudei, e o curso. Porque aí a sua pontuação de quando você se formou vai aumentar e você vai passar alguns companheiros. Porque além de ter o tempo de serviço para ser promovido na PM de Alagoas, tem que ter vaga. Existe um quadro. Não sei a quantidade. Eu sou segundo sargento. Aí vamos dizer que a PM de Alagoas tenha 1.000 segundo sargento. Mas só pode ter 600 primeiros sargento. Aí foi promovido 100 primeiros sargento para subtenente. Abriu 100 vagas. Quem vai? Uhum. Os 100 primeiros colocados dos segundo sargento. E assim vai subindo. Entendi. Muito bem. Aí vem uma pergunta. Você queria dizer alguma coisa? Diga. eu já ia dizer isso a você. Não, é porque aí vem uma pergunta que é justamente nessa linha aí de raciocínio. O seguidor perguntou aqui: exerce a função por amor ou por dinheiro? As duas coisas. Se eu disser que é por amor, eu vou estar mentindo que eu preciso do dinheiro. Claro. Eu preciso, pô. Não sou besta de ouro nem nada. É por dinheiro também. Mas eu gosto do que eu faço. Muito. Tive alguns problemas internos e tal. Houve algumas situações que baixaram minha moral. Foi por isso que eu me afastei. Mas voltei. E eu disse, eu vou voltar aí, tranquilinho, não vou fazer nada. Aí, mas bicho, você volta, você veste a farda, você pega a ocorrência, você sente a sensação de
de fazer bem às pessoas, da sensação de dever cumprido, a sensação suponhamos, de salvar pessoas, que muitas vezes pessoas não veem desse jeito. Então você se acha o super-herói? Não. Mas tem momentos que parece que é. Porque você é o super-herói daquele momento ali. Ou você resolve ou você não resolve. E talvez você esteja salvando a vida de uma pessoa. Ou evitando a morte de alguma pessoa. Então você não deixa de ser um super-herói da vida real. Então essa sensação de dever cumprido e de poder ajudar pessoas é prazerosa demais. É muito prazerosa. Muito. Mas o dinheiro é muito importante também. Com certeza. Inclusive, quiserem aí uma promoção aí pra me aumentar meu salário, eu não achava não. Bomba, polêmicas. Rapaz, a gente conversou aqui, eu e Gustavo, né? E a gente, como a gente lançou a caixinha de perguntas, foi uma pergunta que veio recorrente, não foi só uma vez não, veio várias vezes. E aí é um caso até local, né? Não local, já ganhou, acho que nível até nacional. Nacional, mas assim, como nós somos, né, daqui, foi aqui no nosso município. E, de certa forma, é uma coisa que acontece também, né? Em vários outros municípios. Ele parece que tá ao vivo, que ele tá, né? Fazendo tô fazendo aquele arrodeio. Mas aí mas você tá ligado, você tá ligado que eu já entendi. Já entendeu. E as pessoas que provavelmente já entenderam também, Será né? Que pessoal já... E eu vou ser sério, eu tô achando que vocês me chamaram justamente no meio desse... Pra que eu comente alguma coisa. Justamente vocês me chamaram só pra isso. Jamais. Eu acho que o nosso intuito é para falar sobre essa coisa, a carreira policial e tal, mas aconteceu, né? Inclusive, era um dos primeiros nomes, né, que a gente tinha em mente para trazer aqui, antes de acontecer qualquer coisa, era do Val, que é um cara que fala sinceramente as coisas. Mas, enfim, a pergunta é, Gustavo, faça a pergunta, por favor, dos nossos seguidores. Drama de novo, é? Qual a sua opinião? Não, vamos lá, é uma questão séria, realmente é uma questão séria que abalou não só a cidade, como a gente falou, né? Chegou a níveis nacionais. E, claro, o pessoal ia perguntar, já que estamos trazendo um policial, e o pessoal perguntou aqui, qual sua opinião sobre o caso Gabriel? Jonas e Gustavo, olha só. Quando vocês me chamaram, eu sabia que poderia acontecer. Não ensaiei resposta nenhuma, porque eu acho que eu já tenho uma opinião formada sobre isso desde quando aconteceu. Eu falei a uma pessoa que ia vir pro podcast e a pessoa disse, bicho, não fale sobre... eu disse, velho, o que eu vou falar acredito eu que não prejudique nem vá denigrir a imagem de ninguém, certo? Primeiro, quem sou eu para avaliar uma ocorrência? Eu não sou ninguém. Segundo, eu não avalio a ocorrência de ninguém porque só sabe da ocorrência quem tá lá, certo? Eu vejo as pessoas dizendo, mas a polícia colocou a arma. Mas ele não atirou. Você tava lá. Eu já peguei a ocorrência. Como é que ele atirou pilotando uma moto? Eu não tô dizendo que ele cometeu. E entendam bem. Ele poderia estar com a arma? Poderia. Poderia não estar com a arma? Poderia. Pode ter atirado? Pode. Pode não ter atirado? Pode. Mas eu já peguei a ocorrência que o cara tava de moto e atirou contra a gente. E não acertou você, graças a Deus, né? Graças a Deus. E eu fiz o que era necessário para que ele fosse detido, certo? Não sei, não pergunto, conheço os meninos, me dou bem com um deles, muito bem, com todos, né? Mas tem um que não é que a gente é amigo, eu admiro ele profissionalmente e como pessoa. É um cara que, pra mim, eu falo e o que eu vou falar aqui, todo policial do batalhão, se for contra o que eu vou falar, vire-se. É o melhor policial desse batalhão. É o cara mais íntegro. É um cara que faz por amor e porque gosta, pô. E como pessoa, é uma excelente pessoa. É uma pessoa que tem projetos sociais, certo? E as pessoas não sabem por quê? Porque ele não posta. Porque ele não vive de mídia. Ele vive a vida dele ali, de fazer o que ele gosta, que é ser polícia, fazer da forma dele, correta, e ter a vida particular dele, certo? Então vamos lá. A ocorrência. Eu queria só que analisasse algumas coisas. Primeiro, a guarnição não estava atrás dele. A guarnição estava parada no semáforo. O cidadão passa. Outra coisa.
todo mundo fala que é uma criança. Não, vamos lá, que é um adolescente. É diferente de criança e adolescente. Vamos dar a razão e colocar as coisas no eixo. É um adolescente que furou um sinal, certo? Ah, mas é porque deveria estar amarelo e fechou. Vocês querem que adivinhe, pô? Que tava no amarelo e fechou? Não, ele furou um sinal. O guarda-sol foi em busca dele, tudo no padrão. Sirene ligada, giroflex ligado, ou seja, sinais sonoros e visuais, e solicitou a parada. Ele não parou. Aí vamos lá. Imagine você em alta velocidade, um cidadão numa moto, fura um sinal e não obedece suas ordens. A adrenalina vai lá pra cima, velho. E você tem frações de segundos para decidir como e o que fazer, certo? O que as imagens mostram até hoje? Que ele passou o sinal vermelho e ele não obedeceu às ordens da polícia. As imagens mostram isso. Chegou em determinado momento que a viatura trancou e o adolescente caiu e provavelmente foi quando aconteceu a situação. Sim. Mas as imagens não mostram nem... mas a imagem não mostra o tiro dele, nem mostra da polícia. Se for olhar, pô, as imagens não mostram nem o tiro da guarnição. Ah, mas precisava aquilo. Não sei, eu não tava. Não sei. O que eu sei é que existe pra mim, a guarnição é inocente até que se prova o contrário. Por quê? Não é porque é polícia. Vamos lá, é polícia, pô. O bandido é inocente até que prova o contrário. O cara que comete crimes, que rouba, que mata, que apronta, é inocente até que se prova o contrário. Mas o polícia não é. O polícia é inocente até que se prova o contrário. Vai ser feito o exame residográfico. Beleza. Vamos aguardar se vai sair alguma coisa, o que vai sair. Puxaram as câmeras. Vai ser feito a reformulação, né, e tal, de como foi e tal. Deixa a Polícia Civil fazer o trabalho deles, certo? Quando tiver o desfecho, aí vocês condenam, julgam se ele agiu errado ou não. Para mim, olhando tecnicamente, vamos olhar, eu vou olhar técnico. É um cara que passou um sinal, a viatura foi atrás, ele desobedeceu às ordens e permaneceu não obedecendo. Então houve infrações e crime. Houve excesso da guarnição? Não sei, eu não estava. Não sei. O que eu falo muito, e vou sempre falar, é que é inocente até que se prove o contrário. E que se for olhar o histórico dele, quantas resistências ele tem? Devem olhar isso. Se fosse um cara que, não, já tem uma resistência tal, tem outra. Não é o cara que tem esse costume, pô. Não é. Isso você fala do policial? Isso. Eu falo dele diretamente, da pessoa que cometeu. Se for olhar o histórico dele, ele não é. Então, assim, é difícil analisar. Eu entendo a família. É a perca de um filho novo. Eles têm que ir em busca? Tem sim. Eles estão na razão deles, pô. Certo? Mas o que fica em alerta pra gente? Entendam que a polícia trabalha com arma de fogo. Então, a partir do momento que a polícia... porque trabalha com arma de fogo tem que atirar? Não, de forma alguma. Mas a polícia não pediu pra parar? Toda pessoa inocente, quando a polícia pede pra parar, ele para, pô. Então, a partir do momento que você não obedece à ordem da polícia, subtende-se que você está cometendo algum crime e que tem algo de errado. Não estou dizendo que é o caso dele. Mas imagine a ótica toda, pô. O cara furou o sinal, não obedeceu, tal. Pô, não é só isso, não. Não é só porque furou o sinal, não. Deve ter alguma coisa a mais. Deve ter. O desfecho eu não sei, eu não vi. Não tem imagem, não tem nada, não tem testemunho, não tem nada. Então, assim, até que seja feita a perícia, saia laudo, tudo mais, não tem pra que tá massacrando, porque não tem certeza de nada. Não tem certeza de nada. E as pessoas não se colocam no lugar. Será que qual decisão você tomaria se estivesse no lugar dele? Qual atitude você ia ter se você estivesse no lugar dele? E aí eu repito algo que eu disse aqui. Bicho, a gente só quer fazer o nosso trabalho bem feito, que as pessoas obedeçam e a gente trate bem, porque o tratamento de uma abordagem é de acordo com o cliente e a gente retorna para casa. Não só eu, mas eu e a guarnição. Então tudo que põe em risco nossa vida, a gente vai estar em alerta. Aí esquecem mais um porém. A polícia com arma de fogo atirou e tal. Uma moto, um carro na mão do embriagado é uma arma. Uma moto
na mão de quem, um carro ou uma moto, um veículo na mão de quem não conduzir ele da forma correta, é uma arma. E se bate uma criança? Se atropela uma criança? Sabe o que a polícia, o que o povo ia dizer? A polícia deveria ter parado antes, porque não atirou, não deveria ter deixado isso acontecer. Rapaz, já era para ter fechado, derrubado, passava por cima. Porque é assim que a população, o cidadão age dessa forma. De acordo com aquilo que é conveniente a ele. Aí a polícia espera, e aconteceu isso. Que aconteceu. Aí a polícia espera, acontece o acidente. A culpa é da polícia. Sempre vai ser da polícia. Sempre vai ser da polícia, sempre. Então, assim, eu acho que a gente tenta ser o mais técnico possível, mas não é fácil, pô. Não é fácil. Não julgo a ocorrência de ninguém, não estava lá. Mas o que eu acho que é, pelo menos, o que é mostrado em vídeos e a resolução da guarnição é que eles fizeram o que deveria ser feito. Agora, que também não sou contra o que a família tá fazendo. A família perdeu um filho. Tem que correr atrás mesmo, pô. E se tiver culpado, e se houve erro da guarnição, se houve excesso, que pague pelo erro. Não tem problema. Agora, eu queria que fosse assim para todo mundo, não só para a polícia. Que houvesse todo esse empenho, essa coisa de ter que pagar pelo erro, que a gente ainda não sabe se foi erro ou não, até o momento foi acerto, mas tem que pagar que fosse para todo mundo. Porque parece que o polícia, na verdade, é o bandido. Certo? Então, assim, em resumo, tecnicamente, até o momento, pelo que se tem, não houve erro da guarnição. Pelo que se tem, não houve erro da guarnição. O que a família tá fazendo está certa. Tem que cobrar e tem que correr atrás mesmo. A família tá certa, pô. Tá errado não. Acho que em sua maioria faria a mesma coisa. Mas fica um alerta. Fica um alerta. Como a gente... eu sou pai. E então a gente tem que saber educar muito. E prestar atenção às amizades, os ambientes que nossos filhos andam. E saber até que ponto a gente pode dar. Às vezes a gente tem que tirar. E às vezes a gente não deve dar. Porque às vezes a gente ama tanto e quer dar tanto para ele que a gente comete erros. Então, assim, eu acho que tudo há um limite. E é difícil educar filho hoje. É difícil, é difícil. Mas aí a gente tem que, cada coisa que a gente vê de errado, aprender para puxar pra gente dizer, não, vai acontecer isso com fulano. Eu vou ter mais cuidado aqui. Então, eu acho que serve para isso também. A forma que a gente deve ver os nossos filhos, cuidar deles, criar ele e não dar nada em excesso. Porque o mundo tá aí. Às vezes ensina da pior forma. Rapaz, até pra gente dar uma acalmada aí, a atenção subir um pouquinho, né? São assuntos polêmicos. Mas eu queria saber, você, Duval, com 19 anos de polícia, com certeza tem umas histórias engraçadas aí, né? Umas abordagens de resenheiras, vamos dizer assim. Tem, sempre tem. Tentando lembrar aqui. Tem aquelas da abordagem, né, de vez em quando a gente tá tendo muito assalto, aconteceu muito em Santana. Tava tendo muito assalto zona rural e tal. A gente pegava as vias que mais eram utilizadas e a gente se escondia. À noite, breu, quando olha vem uma moto. A moto vindo, a gente sai de vez. 3, 4 caras aqui, meu irmão, encapuzado. Bora, perdeu, polícia. Na hora, meu amigo, ninguém entende se é polícia, o que tá acontecendo, não. O cara bota a mão na cabeça, aquela agonia, cai da moto e desespero. Quando você vai abordar, o cara tá mijado. O cara tá cagado. Irmão, tu se mijou, velho. Eu fiquei com medo. E, velho, aí você para pra pensar, cara, meia-noite, um breu do caramba. 3, 4 caras armados, sai, perdeu polícia mesmo. Não tem bom, não. E tem várias outras. Teve uma ocorrência, eu lembro como hoje. Foi uma ocorrência muito boa e foi resenha. Eu lembro que o mais antigo da guarnição recebeu uma ligação. Uma D20 tinha sido roubada de uma oficina de lanternagem em São José de Tapera. Aí ligaram, uma D20 foi roubada, tal, e parece que pegou direção a Santana. Enquanto eu recebia, ela tá cheia de massa, não tá pintada, tá cheia de massa. Aí passa a D20 assim do lado da gente, eu disse, achou ela aí. Não deu tempo não, que foi roubada de Tapera. Sim, mas foi roubada agora, será que não perceberam agora? Aí, rapaz, o motorista volta essa D20. Rapaz, mas deu tempo, eu disse, essa D20, aí a gente voltou. Eu lembro como hoje, que quando a gente passou pisado, ligou sirene e cadê o cara parar? O cara botava a D20 bem no meio mesmo, né? E nada parar. Isso tem muito tempo, velho. Foi logo quando eu entrei na polícia, acho que 2008, 2010, por aí.
Aí o cara desobedecendo. E o povo passando na rua, aquele negócio, o perigo de bater em alguém. Ah, tiro. Tiro. E aquele negócio. E pô, até que o cara perde o controle na parede. Desembarca o cara sangrando um pouco e tal. Aí tá a arma. Uma arma lá. Prendemos o cara. A gente ficou na delegacia e o motorista fez: ô comando, deu quantos disparos? Não tem nenhum, né? Duval se pendurou aí na janela, não queria sair da janela, era tiro o tempo todo pendurado aí. Aí o motorista ele disse: o Duval se pendurou, derrubasse a pistola e ficou procurando o tempo todo e da ocorrência aí. Aí na minha cabeça eu disse: rapaz, por isso que tava o tempo todo abaixado, era procurando cair aquela agonia, caiu a pistola e aí vai rindo, tal, na boa, vai fazer o procedimento. Aí chega a dona da D20. Graças a Deus recuperaram minha D20. Eu comprei esse carro pra comprar roupa em Caruaru, que eu tô montando uma loja. Eu ia olhando pra mulher, eu disse: eita. Ela disse: ó, tá ali a D20. Agora, a lataria tudo bem, que tá. Levou pra ajeitar, né? Só vai passar massa. Agora, a janela, todos os vidros do carro. Ela olhou pra mim e disse: a gente teve que fazer ele parar, né? Aí tá tudo furado. Não sobrou um vidro, velho. Um vidro. Eu acho que só sobrou do retrovisor. Mas o resto, tá. Furou tudinho, meu amigo. O carro recuperou. Agora os vidros. Os vidros, agora você quer demais, né? Aí também é demais. Teve uma recente. A gente tá tendo uns furtos de moto lá em Junqueiro. Aí a gente tava dando uma atenção maior. Aí tinha um pessoal de moto na praça, a gente parou e abordou. Mão na cabeça, aquele negócio. Aí a gente começou a conversar, o cara tava com bombinha de maconha no bolso. Aí eu disse: o senhor é usuário? Senhor, mas ele era... acho que se fosse maior de idade, tinha 18 anos. O senhor é usuário? Sou. O senhor compra onde? Não compro não. Eu disse: o senhor é usuário, tá com a bombinha no bolso, mas não compra. E como é que você consegue? Não. Aí passaram e me deram. Eu disse: Deram? Sim. E quem foi que lhe deu? Eu disse: não. Se deu, pelo menos é uma pessoa conhecida, sabe que ele é usuário, né? Eu disse: não. Aqui é bom. Não, conheço não. Eu disse: oxi, meu irmão, peraí. Você não comprou, você é usuário, tá com a bombinha, não comprou e te deram. E como é, meu irmão? Não existe isso, ninguém dá nada a ninguém, não. E ainda droga aí, então, vou dar droga aqui, esse rapaz. Aí disse: não, o senhor sabe como é, né? Sou negro, tal. Aí olha pra pessoa, não sei o que, fica com pena e dá. Eu disse: oxi. Meu irmão, quer dizer que te deram uma bombinha porque olharam que é negro, tô com pena e vou te dar uma bombinha de maconha porque não deu dinheiro, né? Mas vai dar bomba de maconha, uma balinha de maconha, meu irmão, velho. E tem muita mãe que liga pra você, o filho tá dando trabalho, é bebo, quebrando as coisas. Ô, meu filho, venha dar uns conselhos aqui. Resenha. Acontece? Tem. Aí resenha que a gente conversa, né? Não, dona, a gente vai e tal. Mas não tem como proceder. Não quero que prenda, não. E tem umas que querem que deixe preso um dia só. Só venha, prenda ele um dia, tá deixa tudo só certo. preso um dia lá. Dona Maria, não tem mais nenhuma essa prisão correcional. Porque das antigas tinha muito disso. Olha aí. Muito, as antigas mesmo. Tinha os conselhos. Dava os conselhos, jogava lá que a delegacia, antes da PM, era uma delegacia mesmo, né? A gente chama de GPM, mas realmente era uma delegacia. Aí tinha a cela. Aí o cara tava dando trabalho, a mãe, não sei o que, deram umas piabas, jogava lá e deixava no outro dia, liberava. E o cara já tava tranquilo. Aí o povo, principalmente o povo antigo, se acostumou com isso. E algumas pessoas que são filhos do povo antigo, mas que tem uma certa idade, também ainda, mas só conversar com eles, só dar os conselhos, isso aqui, mas não tem mais isso. Não tem onde a gente deixar passar um dia, a gente não pode dar um peteleco no seu filho, não tem o que fazer não, velho, não tem. Mas tem muito disso, velho, ainda a galera procura pra conversar. Desse povo mais antigo, eu lembro que um dia tava dormindo na casa da minha avó, né? Aí, barulho no quintal, minha avó acordou. Isso é piada? Não, é um caso, verídico, pô. Aí, eu azuado, acordei, minha avó já tava na porta da cozinha, assim, esperando, né? Escutando se tinha. Aí disse assim, olhou pra mim e disse: Jonas? Eu disse: oi. Aí, a espingarda, cadê? Eu disse: espingarda, amor? Que espingarda? Nem tem espingarda. Aí depois ela...
Espingarda, vamos pegar. As ocorrências minhas são todas assim, meio Olha. atrapalhadas, não dá certo não. Mas, Não enfim. consegui achar a espingarda depois. Não, peguei um cabo de vassoura e fiquei lá fazendo a sombra pra simular. Bom. Mas a gente treina também com cabo de vassoura. Cabo de vassoura aqui, na cabeça, parado, não se bula. Ô, Duval, a gente tem uns vídeos aí pra exibir, né, Emanuel? De ocorrência, a gente vai Ocorrências legais aí. falar sobre. Aí ele abasteceu bem, né, viado? Vai ficar com o tanque cheio. Ah, agora tem. Vai! Nossa, mano. Não, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, marcha. O cara chamando aqui, ó. Chama. Olha lá. Acho que brecou, hein? E aí, Duval? Gostou dos vídeos aí? Bom, Bom, né? top. Esse primeiro vídeo aí, que é aparentemente uma perseguição, né? E o policial foi astuto ali pra conseguir pegar ele de frente. Eficácia. Qual é a sensação que você tem quando isso acontece? Tipo, fugir de uma abordagem, fugir de uma blitz. Qual é a sensação que você tem nesse momento aí como policial? Cara, primeiro, quando o cara porque ele quando dá o grau, né, que empina a moto, sai correndo de alta velocidade, ou corta o giro, dá aqueles tiros, né? Pode ter duas pessoas na rua. Mas a sensação de polícia que ele tá fazendo aquilo ali, que é lógico que a intenção dele é desmoralizar o policial, que não tem outra palavra, realmente é desmoralizar. Então parece que tem 5.000 pessoas olhando pra você, pra o que você vai fazer. Pode ter duas pessoas na rua, mas a sensação que dá é que tem 5.000 pessoas e estão todos olhando pra você pra saber qual a sua atitude. É um negócio, parece que fechar a visão túnel aqui pra aquilo ali, parece que tá todo mundo ao redor aqui. E aí? Vai deixar? Quer dizer que não vai acontecer nada, não vai fazer nada. Aí quando você vai, que pega, a vontade sendo bem sério, é descer a madeira, mas a gente sabe que não pode, né? Então a gente age do jeito que a legalidade pede, né? Mas aí a sensação também quando pega. Eita, filha. Mas já aconteceu nesse tipo de caso assim, de vocês não conseguirem pegar? Já. Eita, aí você passa a noite sem dormir. Acaba ficando com raiva da desgraça. Aconteceu esses dias, pô. Inclusive o cara tava armado. A gente recebeu a denúncia, tava explicando lá, a gente foi atrás. Vai atrás. Quando olha, o cara cruzou pra gente. Pau atrás. Pau, aquele negócio pula e aquela. Quando olha, o cara chegou na porta de casa, simplesmente ele largou a moto aqui e correu. Soltou a moto no chão aqui e correu pros fundos. Zona rural, breu, meu amigo. Olhar pra trás, eu corri atrás dele, não peguei. Perdemos o cara. A gente voltou. Aí eu disse, Dona Maria, filho da senhora. Assim, não, menino de bem. A senhora é o seu. Não faz nada, que ele é de bem, ele é correto, não sei o quê, ppp. Ó, bicho. Olha só, Dona Maria, a senhora sabe quando ele está em casa. A partir do momento que ele tá fora, a senhora não sabe o que ele faz, não. Não, mas esse meu menino é um menino bom, um menino que trabalhador e não sei o quê. Aí puxa a moto. Adulterado o chassi. Só, Dona Maria, o chassi já tá adulterado. Ele tem arma? Não. Arma? Nunca viu. Não tem arma, não. Não tem. Pode procurar aí na casa. Não, vou procurar não, que eu sei que tá com ele. Não, ele tá não. E ele tem acesso a alguém. Não, meu filho não mexe com isso. Não. Essa moto aí pode estar errada, tal, porque ele pode ter sido enganado. Mas ele não tem arma, aquele negócio. Aí eu peguei aqui, abri um áudio. Não, o fulano pediu pra mim ir buscar lá o ferro, não sei o que, eu tô levando pra ele. Eu disse, a senhora sabe quem é esse áudio? E aí no áudio falava o nome do filho dela. Uhum. Tava indo buscar o ferro pro filho dela, porque ele tinha pego uma confusão com outra pessoa e mandou um primo pegar pra matar o cara. Olha isso aqui. A senhora disse que ele não tem acesso, que ele não tem arma, que ele não vê, que não sei o que. Aqui o áudio, tá aqui, ó. Tá aqui o áudio. A voz do primo dele e falando o nome do seu filho. Ele tem arma, sim.
Resumindo, a gente perdeu o cara, né? Mas ela, você acredita que ela tava tentando encobrir ou realmente ela não sabia desses... Bicho, de início eu disse, isso é uma coitada Uhum. que não sabe. Mas quando eu mostrei o áudio, que ela ainda ficou, tipo... Você nota quando a pessoa tá do tipo... Não. Te provou, né? É. Aí ela... Mas ela ainda do tipo, não, é meu filho. Tá ligado? Você sabe o que é o ferro? Ferro de Ah, sim, passar. sei, pô. Sei. Ferro, pô, ferro. Sim. É, o cara tava com ferro, né? Passar Sim, roupa, ferro passar com roupa, né? com Passar ferro- roupa. Ferro com gatilho, com munição, com cão, né? Cão. Isso, Cão. Sabe o depois que é que o cão? tem vários tipos de cãos. Mas enfim. É interessante. Não, e ele já falou, até comentou sobre o segundo caso, que dá quase no mesmo, que é a questão do grau, que é esse negócio da moto. Pô, Acho que a maioria da é população... irritante, mas ninguém da população gosta. Ninguém. É geral, a população quer que isso acabe e tal. E faz denúncia e aquela coisa toda. E alguns estados, o Ministério Público está se mobilizando e dando total apoio à polícia para pegar e fazer o procedimento completo do cidadão, né? Vários estados tá sendo desse jeito, né? Porque realmente incomoda, pô. Meia-noite, quando olha, passa o cara aqui dando tiro, rasgando, e o cara dormindo quando vai-se embora. E quando tem criança em casa, né, bicho? E senhor de Assim, idade? né? né? Senhor de é, Certeza. complicado demais. Rapaz, eu lembrei de um cara que ele não dá um grau, não. É um cara que tá trabalhando, né? Eu sei, eu entendo que ele tá trabalhando, mas meu irmão é chato, velho. O Torbal, velho. Não, o Torbal também. Mas é um cara que eu sei que ele faz aquilo porque ele está trabalhando. É a buzina. Que ele vai. Não sei se você já viram aí. Se ele estiver ouvindo aí, um abraço pra ele, né? Mas, Gosto muito bicho, de você, mas... ele passa aqui na moto. Aí... Se eu não estou enganado, ele vende leite. Se eu não estou enganado. Eita. Tá ligado? Puta Meu merda, amigo, velho, é porque velho. é 5h da manhã, velho. Se ele chegasse, né, sei lá, na porta do cliente lá dele, É, mas ele Mas sai. não, pô, a rua todinha, pô. É, rua todinha. Porra, é isso. Depois que eu vim entender que o cara tava vendendo, eu acho que é leite. Que é, Jonas? Pelo menos ele faz um marketing bom. É, não, quero ver o cara não saber. Pense. É pior do que os vigia, né, de moto. O vigia dá aquele apito, pronto. É, ele dá só passou na rua só pra dizer, ó, eu vim, viu? Passei aqui. Agora, bicho, eu não vou botar o vídeo não, porque tem a imagem do pessoal aí, tudo é mais complicado. Mas falando nessa questão do grau, tem uns, eu não sei se era guarda municipal, se era PM, o pessoal aí que tá na internet aí deve já ter visto também, que eles pegam o cara, o molecão lá, que tava fazendo isso, aí bota ele lá na moto e começa. Você viu, Jonas, esse? Não. Aí bota E o eu ouvido saí... dele lá. Escuta aí. Ali é uma sensação de dever cumprido também? Ou tá ilegal aí? Rapaz, ilegal velho. É ilegal. É legal. Não sei se Porém, eles vão satisfatório. responder. Porque eles mesmo criaram prova contra ele, né? Não sei se vão responder. Porque vai muito... Primeiro, é a guarda municipal. Lembra que eu falei que pra polícia militar sempre é pior? Pois é. Pra guarda municipal é mais tranquilo, pra polícia civil é mais tranquilo. Porque a gente, além de ter toda a questão da justiça que tem pra todo mundo, tem a justiça militar. Então pra gente é pior. E também tem, geralmente os caras fazem isso quando tem, tipo, sabe que na cidade dele tá fazendo muito aquilo, o juiz tá mais, o promotor tão apoia, aí aproveita pra tirar uma ondinha também, né? Ninguém é de ferro, né? Fazer uma graça, né? Diz, João, tá querendo falar aí? O que foi que houve? Rapaz, Você dava o cara- grau também? eu nunca dei grau de nada, não, nem nos olhos, graças a Deus. Mas o Duval, tem o caso de um rapaz aqui em Palmeira dos Índios, Outra polêmica aí nosso de Palmeira. município, que ele tá fazendo festa aí nos estabelecimentos depois que fechados, né? E aí, será que haveria uma satisfação também em botar as mãos nesse rapaz? Cara, ele não é o primeiro, na verdade, né? Já tem. Acho que toda cidade tem um determinado histórico de quem começa a fazer e repete. A polícia pega uma vez, pega duas, pega três, faz o procedimento, leva pra delegacia, réu primário, solta. Aí não sei o que, pega de novo, aí tem audiência de custódia, solta. E assim vai. Eu acho que ele já foi preso umas 3 ou 4 vezes e é solto, né? E a gente tem várias situações aí de infratores que cometem vários crimes, pô, e permanecem em liberdade, né? Chega um momento que velho, pra polícia não tem mais saco não, pô, pra prender o cara não, pô. É como se, pô,
vou pegar ele por furto de novo. Ele só furta. Vou pegar ele por furto. Eu levo. Faz o procedimento dele, é solto. Aí a polícia, não tô dizendo que fecha os olhos, mas assim, que já não faz aquela questão, não. Quero prender ele. Meu irmão, não tem mais graça, não, pô. O cara foi preso 1, 2, 3, 4 vezes. Não tem qual a graça de prender ele de novo. Aí é a questão da justiça, bicho. É falha referente a isso. A gente sabe, o ruim é que o comerciante, o cidadão de bem, e principalmente o comerciante, é quem sofre com isso, né? E aí eu vou dizer sei lá, quando acaba que aparece um comerciante ou um cidadão de bem que acaba perdendo o controle, pô, e faz uma merda. Perde a cabeça com um cara desse. Aí, quando olha, o cara é massacrado e de repente é preso, dependendo do que ele faça. Mas, na verdade, fez isso porque já tá de saco cheio do cara que vive ali, furtando, roubando, aprontando, foi preso, solto. Mas não tem muito o que fazer com esse cara, não. É vício, ele é viciado em droga. Furta por vício, pra manter o vício dele. Acabou. E é a primeira coisa que ele diz lá, né? Furtei. Tem câmera lá mostrando que foi ele. Ele assume, furtei, sou viciado. Preciso furtar. E preciso pagar também a boca. Tô devendo, os caras me ameaçaram de morte. Se eu não pagar, eles me matam. Então eu tive que furtar pra poder pagar. E é assim que funciona. E é liberado. E assim, o sistema prisional e o próprio estado, não só Alagoas, eu acho, e vários outros estados, não tem o aparato pra pegar um cara desse que é viciado e dizer, não, ele tem que ficar preso, mas se deixar ele preso não dá certo, então vamos levar e fazer um tratamento. Não tem, pô, não tem. Então a família corre atrás, que nesses casos geralmente a família já desistiu e só quer que aconteça alguma coisa e afaste ele de casa e pronto. Ô Duval, e aí a gente entra num assunto também um pouco polêmico, que é a questão do armamento ou desarmamento do cidadão. Porque, por exemplo, nessa situação, o cidadão que está dentro do seu imóvel ali e o cara invade ali, né? O cara tá armado. Talvez até seja um receio do cara não invadir, né? Porque sabe que pode... Sim, porque pode, né? pode e aí, uma reação. essa questão do desarmamento do armamento do cidadão, como cara, é que você pensa sobre isso? Eu sempre fui a favor do armamento, né? Só não do jeito que foi feito. A gente não tem a cultura de simplesmente entregar uma arma a um cara. Ah, não, vamos armar a população. Aí pega aqui, facilita a vida do cara e entrega uma arma ao cara. A gente não tem essa cultura, pô. A população em geral não sabe usar arma. Então, assim, é o ideal você ter sua arma em casa? pô. É pra você se proteger. É pra inibir, dificultar o furto, o roubo, mas deveria ter não sei, mas alguma coisa que houvesse uma rigidez para poder a pessoa ter a posse em casa. Eu digo isso porque a gente tem aqui em Palmeiras mesmo, vários caras fizeram, a primeira coisa que fizeram quando liberou a arma, viraram CAC. Aí queriam passear, armado para todo canto, porque era CAC. Então, a qualquer momento que fosse abordado, dizia que estava em deslocamento pro stand. Tinha cara porque que exibia a arma. Era na cintura pra todo mundo ver. E, porra, a gente que é polícia, a gente tem que evitar isso. A gente não pode estar exibindo a arma. A gente que é polícia e a gente tem o porte. A gente não pode. Imagina um cara que é um cidadão comum que eu falo, porque polícia e cidadão comum, não por menosprezo, porque isso aí não existe. Mas o cidadão comum pega e vira CAC e quer andar com ela exibindo, velho. Agora, lógico, a gente sabe que os caras que fazem isso geralmente são imbecis. Sendo bem sincero. É uma minoria, mas é essa minoria que deve ter uma rigidez para poder realmente armar a população. Então deve haver achar a forma de armar, uma forma correta de armar a população. Responsável, né? Isso, pronto. Responsável de armar a população. Não, quando fala de armamento, desarmamento, uma coisa que eu digo sempre é o seguinte, por exemplo, a gente tem a lei seca, certo? Em relação à bebida, ao álcool e direção. Uma das coisas que poderia ser feito, claro, quando a gente fala somente da posse, né? É uma coisa, o porte é outra. Uhum. Mas vamos supor que fosse aprovado o porte. No mínimo, poderia ser feito o quê? Bicho, chegou no barzinho, sábado à noite, abordagem aqui com todo mundo. Quem tá armado? Fulano tal, faz aqui. Zero. Faz aqui, bafômetro. Prenda Tchau. a arma. Prenda a arma na mesma hora, abre um procedimento. Faz um procedimento. Né? Flagrante. Porque do mesmo jeito que você não pode dirigir bêbado, vá ali e tá com a arma bêbado. Pois é, pô. Pronto. É uma que deveria, você portar a arma e ter utilizado o álcool. Não poder.
Isso já diminuiria muito, pô. Com certeza. Muito, muito mesmo. Porque com certeza você já fez várias abordagens em bares. Sim. E onde é que dá mais confusão? Se não é em bar. É porque antigamente tinha um amigo meu que alterava que só, poxa, tomavam. Hoje ele tá mais tranquilo, sabe? Mas tinha um amigo meu que ficava logo vermelhinho. Aí um cabo desse armado, meu irmão, era um perigo da bexiga. Não, o cara bêbado e armado é sem futuro, a verdade é essa. É sem futuro. Pronto, eu não. Pronto, licença aí, se o cara bebe, né? Aí fica rico, fica valente. Ficava ali armado, pronto. Fica brabo. Eu não. Muita gente fala. Eu já não gosto de bar, na verdade. E aqui em Palmeiras é difícil andar em bar. Porque eu não quero ir pro bar beber e ficar sem a arma. Mas eu não vou ficar sem arma. Mas eu também não quero beber e estar com a arma, porque eu vou estar bebendo, pô. O cara solta uma piada, isso aqui é bicho. Eu acho que é uma reação comum de todos quando você se sente ameaçado, você ir pra o meio mais fácil, velho. Eu tenho arma porque eu vou trocar tapa. A gente tem o caso do delegado. O delegado foi tomar satisfação lá com o rapaz lá. Tá ligado, né? Que tá aí. Foi em Pernambuco. Sim. Foi tomar satisfação, cara, da namorada dele e tal. O cara foi descer a madeira. Deu 2 musicas, um chute. O delegado puxou a pistola e tiro. Tá ligado? Então, assim, você tendo arma, você não vai trocar tapa, não, pô. Você vai pro meio mais fácil, velho. Meio mais fácil. Mexe também com o psicólogo. Mexe, pô, existe. E quando vamos lá. Pessoas que nunca teve nada e de repente ganham 1 milhão, 2 milhões. Você se sente na posse, porra, eu sou rico. Só você pra anda cabeça. diferente, você se posiciona diferente. É a mesma coisa a arma. Você não tinha nada, você tem uma arma. Aí você já tem um ar de superioridade que pode fazer e que ninguém vai mexer com você. E é desse jeito, pô. É desse jeito. Então, é uma coisa, eu sou totalmente a favor do armamento, mas de uma forma consciente e que haja uma fiscalização. Tá ligado? Não como foi feito com o próprio Bolsonaro mesmo. Da forma que foi feito com o Bolsonaro, eu não sou a favor de ser feito daquela forma. Tanto é que tava de bolo, o cara via o caque de todo jeito, ele só voltava a botar a pistola na testa e andando no meio da rua. Tá ligado? Mas também não sou a favor dela, da forma que tá agora. Que também tira de todo mundo e não quer que ninguém se arme e a gente sabe por que é. Entendeu? Acho que os excessos, né? De ambos os lados é complicado. Gustavinho, tem mais uma pergunta aí dos nossos seguidores. Deixa eu ver aqui, se eu não me engano, essas duas aqui é no mesmo sentido. Mais ou menos no mesmo sentido. O que é que seja. Como seria, né? Mais ou menos assim, essas reclamações de som alto em casa ou na rua, como deve ser a abordagem? E aí eu já vou fazer a outra aqui, que aí vai estar no mesmo sentido. A polícia pode adentrar na casa por causa de som alto? Vamos lá. Esse tipo de ocorrência é o mais comum, é todos os dias e todos os momentos, em qualquer horário. Primeiro, a lei de silêncio não fala em horário, porque muitas vezes a gente chega e diz, não, mas não é só a partir de 10 horas da noite? Não, lei de silêncio é lei de silêncio, pode ser 5 horas da manhã, 8 horas da manhã. Se a pessoa se sente incomodada, tem o direito de ligar para a polícia. Aí vem mais uma situação. A lei de silêncio, toda lei, se há uma irregularidade, se há um infrator, há uma vítima, né? Isso. As pessoas têm a mania, não, eu liguei para a guarnição para vir desligar o som, mas elas não se apresentam como vítima. Aí você diz, aí, e o que é que tem? Beleza, a guarnição vai lá e vai pedir pro cara desligar o som. Vai, irmão, desliga aí o som. Geralmente quando eu chego lá eu faço o seguinte, irmão, os vizinhos estão reclamando, você sabe que para você é um momento bom, você tá curtindo, então eu entendo o senhor. Mas os vizinhos querem descansar, então dá uma regulada aí, deixa baixinho e tal, para que... Não, quer que desligue? Quando a gente vê que tá caneado mesmo, é melhor desligar. Quando vê que tá um negócio tranquilo, um pessoal mais... Não, deixa baixo, só baixa aí. Tá bom assim, a gente não tem um medidor. A gente não tem como medir. Não sei se é decibelímetro. Acho que é isso. A gente não tem. Aí eu digo, não, beleza, tá certo. Aí tem vezes tem uns que baixam, desligam, e momentos depois liga de novo. Aí ligam de novo pra gente. Aí o que eu aviso ao Copom? Pergunta se a pessoa quer proceder, que eu não vou ficar que nem besta. E eu vou ficar indo lá direto, desliga aí o som, baixa o som, desliga o som, baixa o som, o cara desliga ou baixa quando eu vou, e quando eu saio, ele liga. E aí eu vou fazer o quê? Eu não tenho vítima. Existe uma situação que eu posso dizer que a vítima é o Estado, e eu ser a vítima. Mas, bicho, vamos ser sinceros, não tá me incomodando não o som, tá incomodando o vizinho. Agora, lógico, tem vezes que a gente chega na ocorrência, e o cara é desrespeitoso e tal, então a gente vai... Primeira coisa... Pode até gerar aí gera outra ocorrência, né? A gente... nesse caso, pode entrar, é bem complexo. O que eu faço? Eu já entrei. O que eu faço?
Quando eu vejo que o cidadão já não quer desligar o som, não quer baixar, eu boto pra gravar. Boto pra gravar aqui no celular. Cidadão, houve a denúncia, assim, se eu tenho como desligar o som? Não vou desligar, não sei o quê. E outra ainda, se quiser, entre. Aí, pra mim, já gravado ali, eu digo, já tá autorizando, que ele tá mandando eu entrar. Que tem uns que dizem isso, né? Aí, como tá filmando, tá pegando o som alto. Então, está o flagrante. Tá acontecendo, o som tá alto lá e eu tô filmando que o som está alto. Eu pedi ao cidadão para ele baixar, ele não baixou. Aí eu entro na residência, pego o som, pego os dados dele, pego ele, levo até a delegacia, faço a apreensão do som e faço todo o procedimento que couber contra ele eu faço, que é para poder ficar amarrado. E anexo o vídeo, onde comprova que realmente existe um som alto lá. E, vez por outra, eu tento também achar a vítima, porque se não tiver a vítima, aí vai ser o Estado, realmente, né? Mas, em sua maioria, a gente tenta conduzir de forma bem tranquila. Eu já cheguei em várias ocorrências, assim, irmão, eu queria estar no seu lugar, mano. Eu queria estar aí curtindo, mas não tô trabalhando, né? Então, assim, facilita minha vida, facilita tudo, deixa bem baixinho aí, curte aí, quem tu quiser, fica de boa. Pra gente não voltar aqui, agora, se eu voltar, aí eu aviso, se eu voltar, eu vou proceder. Então, deixa baixinho pra gente não voltar. Em sua maioria, realmente é tranquilo. Só tem um ou outro, velho, que insiste em aumentar o som, tá ligado? Mas, referente a entrar na residência, eu faço desse jeito. Eu filmo, quando eu vejo que vai ter moído, eu boto logo pra filmar. Aí eu faço toda a pergunta de novo, né? Porque agora tá gravando. Cidadão, desliga o som, teve denúncia, tal. Cidadão solta uma piada, outra, não sei o que. Eu disse, cidadão. Aí já a desobediência também e tal. Aí eu adentro, retiro o som. Cidadão, convido para ir para a delegacia. Se ele se recusar, resistência. E uma coisa que eu não sabia é que é em qualquer horário, não é só... É qualquer horário. A lei de silêncio né? é qualquer horário. Independe de horário. Basta ter vítima, né? Oh, interessantíssimo saber disso. Mas assim, não que... Você vive com o som ligado, né? Não. vamos. Mas é a ocorrência que mais tem, bicho. São ligados. Toda hora vocês estão... Todo dia, toda hora. E aí chega lá, tá o churrasquinho, tá aquele negócio... Galera aí, tá o pessoal lá, bebendo, né? Irmão. Piscina. Cervejinha gelada. Mais, né? Dia domingo, uma Heineken gelada. Ele já chegou o ponto de alguém oferecer? Oxe, direto. Chega pra cá, gente. Pra cá, eu não posso não. Não, direto, pô, oferece. E outra, aí eu vou aproveitar. O pessoal tem essa de que a polícia só prende o pobre. Isso não é, pô. É porque, em suma, não todo pobre. Eu não sou rico, não, velho. Então, eu vou ser de encontro com minha galera? Não vou, pô. Mas, em sua maioria, o pobre é leigo. É onde dá merda, velho. Você chega na casa de um cara com dinheiro, uma casa boa. Não, se preocupe não, vou desligar. Vou baixar aqui, vou desligar. Vocês querem não tomar um refrigerante? Vamos tomar uma cerveja? Vamos almoçar com a gente? É desse jeito. Chega na casa do pobre. Só veio aqui porque a gente é pobre. Isso aí eu sei quem foi. Cadê aqui? Por que vocês não vão atrás de bandido? Por que vocês não vão trabalhar? Agora vão estar preocupados com o som. Eu sei, foi fulana. Aí começa a zoada com a fulana, que eu não sei nem se foi ela. Aí começa o moído lá com a fulana, não sei o que. Rapariga, não sei o que, começa. Aí você, de vez de se preocupar com outras coisas, aí vem aqui desligar meu som. Você só mexe com pobre, não sei o que, o cara mesmo. Aí por isso que aí é onde dá merda, porque fala tanta merda pra gente, que eles vão proceder. Vamos levar o som, vamos fazer as coisas certinhas. Aí é isso que acontece, não é que a polícia é pra rica, é porque, em sua maioria, as pessoas com um poder aquisitivo maior são mais educados e entendem um pouco de lei, ou muito. E a pessoa que é leiga, que é o pobre em geral, boa parte é leiga, e é a realidade, por ser leigo, cria as situações. E a gente tá lá, pelo menos eu, e sempre com quem eu trabalhei, a abordagem vai de acordo com o cliente. Irmão, não distrato ninguém não, pô, não chego vagabundo não, velho. Mão na cabeça, cidadão, pode estar numa Shinerai ou numa Hilux, eu vou tratar do mesmo jeito. Agora, se o cara me distrata, velho, aí ele pode estar... Eu até já falei, teve uma resenha aí, Junqueiro, Retaburgo, de uma picape, quase 1 da manhã. Aí eu disse, é fulano. Não sei se era o deputado, alguma coisa assim. Eu disse, pronto, já tá certo a transferência, eu vou abordar. Eu não vou voltar atrás. Tá certo. Aí desce com a mão na cabeça, o que o cara ligou a luz do salão, não sei o que, eu olhei, é um casal.
Aí eu já recuei o fuzil. Boa noite, não, documento de habilitação. Você tá tendo algum problema? Aí falei com ele na boa, você tá tendo algum problema? Não. Porque o senhor pulou um quebra-mola ali. Aí ele pediu desculpa. É porque eu comprei esse carro hoje. Aí realmente tô pegando o jeito. Ele nunca tinha tido um carro automático. E nunca tinha tido uma picape e um carro automático. Aí ele passava nos buracos no corre. Eu acho que ele freava demais, acelerava demais, ela subia, pulava. Eu disse, irmão, que porra, esse cara tá. Eu pensei que tava chapado. E quando viram uma picape de madrugada, eu disse, eita, é fulano, um político lá, não sei se é deputado, não sei o que era. Aí eu disse, irmão, não vou deixar abordar, não. Vou só esperar. Agora é esperar a transferência nossa. Aí, graças a Deus era o cara lá e foi por causa disso. Então, assim, eu não tenho essa distinção, não. Não tenho. Tu pode. Duvido alguém chegar pra mim e dizer. Ele me tratou diferente de fulano. Não, velho. Não tem essa distinção. Não tem. Mas o tratamento vai de acordo com o que eu recebo também, né? Rapaz, tratamento de respeito, eu sempre digo, se a sociedade, de uma forma geral, se ela passasse a respeitar o outro, o limite do outro, respeitar o outro, 99,9% dos problemas seriam resolvidos. E, cara, não precisa respeitar como autoridade, não. Sim. Como pessoa, pô. Como pessoa, como cidadão. Como pessoa. Respeito. Baixa isso. Eu respeito você me respeita, tá tudo certo. Olha, eu acho que diminuiria, como advogado, diminuiria a maioria dos problemas, viu? Diminuiria advogado, acho que diminuiria policial. Mas diminui muita coisa, pô. Você é doido. Uma respeito, população educada, oxi. Aí quando eu falo respeito entre as pessoas, respeito também entre, às vezes, um servidor e a população. O que é que tá com essa cara, Jonas? Não, eu tá acho, perdendo os casos aí. Eu acho muito pertinente, assim, o que vocês estão falando. Realmente, o respeito tá em falta hoje em dia, né? Ei. Mas eu tô estudando, cara. Você respeita o povo, você? Muito. Muito. Bastante. Sempre foi assim. Sempre. Todos os momentos. Um dos maiores respeitadores de todos os tempos. Diga mais, Joninho, o que é que você quer saber do Val? Porque a conversa aqui é longa, meu irmão. A história tem até umas horas. Eu quero primeiramente agradecer ao Durval por estar aqui conosco, batendo esse papo. E quero já convocar ele para o próximo episódio, porque foi bom demais. Eu tenho uma última pergunta a fazer. Lembrou. Não, é porque eu anotei aqui. Eu lembro, olha só. Vamos deixar outras para depois. Mas essa eu vou fazer agora. O que é que você acha daquelas pessoas, de algumas pessoas, não foi pergunta dali não, viu? Daquelas pessoas que dizem assim, a polícia militar tem que acabar. Já ouviu isso? Direto, velho. Direto. O que é que você acha? Inclusive, bicho, é bem complexo, porque eu vejo algumas pessoas até dentro da polícia dizendo, não, deveria virar polícia estadual, né? Unificar a polícia militar com a polícia civil. A desmilitarização. E unificar e tal. Em alguns pontos é bom, em outros não. Eu, como policial militar, eu vejo vários pontos positivos e negativos, mas no geral vai ser negativo. Aí eu vou, para responder sua pergunta, eu vou ser bem direto. A polícia militar ainda faz o que faz porque existe hierarquia e disciplina. A polícia militar é bagunçada. Vai em outra repartição. Vai em outras. Pra tu ver o que é bagunça. O que é. Tá nem aí. A polícia militar ainda faz alguma coisa e ainda é atuante porque existe hierarquia e disciplina. Porque ainda existe pessoas que cobram e vai ter pessoas que vão ter que fazer. Porque tem que ser disciplinado. Então, assim, essa questão de acabar a polícia militar, pelo menos aqui no Brasil, a gente não tem cultura pra isso, não. Teria que mudar a cultura pra aí sim a gente fazer uma formulação e fazer uma polícia unificada. Os caras querem pular logo pra outra. Mas é comum, né? Do Brasil. Você faz logo lá e depois tenta corrigir as metas de ter feito. Exato. Continue, Joninhas, agora, seu agradecimento. Eu agradeço demais a Deus em primeiro lugar, né? A todos que estão aqui presentes. E a Durval, Gustavo também agradece. Inclusive ontem foi aniversário de Gustavo, né? 29 anos. Nem parece, né? Parece não. E eu pensava que ele tinha idade parecida com a minha, né? Mas tem só... graças a Deus. É porque eu tirei 10 agora. Agora resolvi que eu tenho 10 anos a menos. Pronto. E não tem esse negócio, né? Quando a pessoa tem uns negócios aí quando o cabo quer ser homem, quando quer ser mulher. Eu me sinto com 29 anos. Pronto, isso, tá tudo certo. Que ele ganhou ontem um bebê reborn.
Meu amigo, falou um pouquinho de negócio de bebê reborn. Diz que agora vai furar a fila, vai usar o menino agora. Ei, eu vou botar, não foi, Micael, disse isso? Eu vou botar agora, sabe o que é? Uma creche pra bebê reborn. Muito Ah, bom. meu Pronto. irmão, O povo não quer gastar? Tem um Instagram lá em Teotônio. Creche já tá Tem o Instagram de certo. Teotônio, o cara colocou o primeiro achado. Primeira morte de bebê reborn, um negócio assim, foi encontrado. Rapaz, Aí eu não sei mandei, né? Ligaram pra polícia pra isolar o local, né? Ei, no meu, IML aí. tempo, bebê reborn era aquela boneca que deitava quando levantava, era assim, com o olho Um fechado. olho, outro aberto. querendo abrir o outro já aberto. Dá duas pedaladazinhas lá que Voltava. Tornava. Mas enfim. E dizer que já, como eu já falei, Sim. que já está convocado para a próxima edição, Com certeza. próximas edições, inclusive, para a gente elucidar alguns casos aí, enfim. Ixi. Mas. A cara dele lá. Mas enfim, Duval, obrigado mesmo, velho, por ter contribuído com mais um episódio maravilhoso. Quiçá um dos melhores e maiores episódios daqui desse podcast. E Gustavinho, faça suas considerações finais, meu queridinho. Não, agradecer também a Duval pelo show. Pegar na mão dele aqui. Eu alcance, derruba. Muito obrigado pela participação, Duval. Foi, sem sombra de dúvidas aí, foi um... Eu não sei nem quanto tempo tá aí, viu? Negócio de Então, deixa mais de rolar, 2 horas tá? aí de podcast. E vão ter outros. Eu disse aqui num pequeno intervalo aí, eu disse que ele vai ser convidado de novo e com certeza vai. Porque o pessoal gosta desse tipo de assunto, né? Bem polêmico. Polêmico. Pessoal, agradecemos. Chego a agradecer a meu amiguinho aqui, Joninhas. Emanuel, tamo junto. Micael tá aqui nos bastidores. E agradeço a vocês. Pessoal, por favor, compartilha, comenta. E o que mais? Deixa o like, deixa o like. Deixa o like. Eu Valeu. nunca imaginei estar na minha vida passando por isso, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos pra frente. Um abraço. Abraço.